fez menos de 30 segundos. Aí, para explicar direitinho para todo mundo que está assistindo, esse servidor do Detran pegava essa prova que estava ali respondida de qualquer forma, errada, e aí ele fazia alteração e a pessoa acabava sendo aprovada. Então, ele aprovava a pessoa mesmo ela não tendo passado. A função do examinador, neste caso, era apenas fiscalizar a prova. O candidato ele faz a prova no sistema, no computador, e ao concluir a prova, imediatamente ela é encaminhada para a impressora. Então, a função do examinador seria apenas fazer a impressão, entregar para o candidato a impressão do candidato aprovado ou reprovado. Porém, ele estava usando uma falha no sistema do Detran e conseguia, quando verificava que o candidato estava reprovado, voltar lá e refazer a prova para o candidato, colocando o gabarito correto. Tanto que na banca que ele participava, a média de aprovação do Detran numa prova teórica é de 50%, a banca dele tinha 100% de aprovação. E isso também chamou bastante a atenção do Detran, né? Além deles terem recebido denúncias, isso também acendeu o alerta, porque já que em todas as bancas a média é de uma aprovação de 50%, lá era 100%. Sim, o que acontece? Quando o Detran recebeu a denúncia de que ele estaria participando, o Detran fez um levantamento preliminar e mesmo constatou que ele fazia tudo fora do padrão, tudo fora dos protocolos do Detran. Sem uniforme, não utilizava uniforme durante a aplicação de provas, não usava os 3 examinadores, no mínimo 3 examinadores, porque tem bancas que são até mais examinadores. E também o tempo de prova que era feito, que era muito curto, porque quando faz essa prova, há o login lá e consegue saber quanto tempo que o candidato fez a prova. E sem falar na aprovação dos candidatos, que é muito acima do que a aprovação média do Detran. Fazer uma prova em 20 segundos e ainda ser aprovado, realmente levanta suspeita. Delegado, eu vou chamar agora uma sonora do diretor do Detran, que esteve mais cedo aqui, Marcelo Portela. Ele deu mais detalhes sobre esse esquema criminoso. Daqui a pouquinho eu volto, que eu tenho mais algumas perguntas para fazer para o senhor. Então vamos ouvir então a entrevista do diretor-geral do Detran, que esteve mais cedo e falou um pouco sobre essa fraude. A partir do momento que verificamos que essas denúncias poderiam ser procedentes, comunicamos à delegacia que procedeu às investigações necessárias e acabou culminando com essa operação de ontem e a prisão de todas essas pessoas. Marcelo, a fraude foi identificada apenas nesse processo da prova teórica ou esses candidatos pagavam para todo o processo, até a parte prática? Como isso foi identificado? Bom, o que chegou até o Detran foi essa denúncia que estava havendo essas fraudes, especificamente, né, em Taguatinga, mas as investigações vão correr ainda sob sigilo e nós vamos identificar a real dimensão dessas fraudes. Mas, especificamente, começamos nessa banca de Taguatinga, né? Apesar de outras denúncias em outras bancas, a gente conseguiu identificar nessa banca de Taguatinga. Agora, o caso está nas mãos da Polícia Civil, que pode ampliar ou restringir essas investigações de acordo com o que for sendo apurado. Agora, ele utilizava a senha de outros funcionários. Ele não poderia aplicar sozinho essas provas. Como que ele conseguia? A polícia, vocês estão investigando ainda, né? De forma alguma ele poderia aplicar essas provas do jeito que ele estava aplicando. Ele fugia aos padrões por adiantar o horário, por estar sozinho e utilizar a senha de outros servidores, né? Então, isso tudo vai ser apurado administrativamente e criminalmente pela Polícia Civil. O senhor falou a respeito da questão de, por enquanto, o foco em Taguatinga, mas pode haver em outros locais. E o que a colega perguntou em relação à só prova teórica, eles podem ter burlado de alguma forma prova prática? A gente, como eu falei, as investigações elas vão prosseguir, mas nós temos informações que a fraude não se limitava apenas às provas teóricas, né? Ela avançava para as provas práticas, e isso tudo vai ser apurado e todos aqueles envolvidos serão responsabilizados. Esse foi apenas o começo da investigação. Como vocês ouviram, o diretor do Detran falou que existe sim a suspeita da participação de outros servidores nesse esquema criminoso, a participação também de outras autoescolas, ou seja, essas autoescolas elas vão perder o credenciamento. Agora eles também vão tentar identificar todas essas pessoas que foram aprovadas de forma fraudulenta. Elas também vão perder a CNH, as pessoas que conseguiram já obter essa CNH de forma fraudulenta.
fraudulenta e esse servidor que foi preso ontem vai ser investigado e pode, inclusive, perder o cargo. Agora, delegado, o que eu quero saber é em relação à pena. Que tipo de crime todos eles cometem, né? O servidor, o funcionário da autoescola e também os candidatos. Qual é o tipo de crime? O servidor ele cometeu o crime de corrupção passiva, associação criminosa e fraude em certame público. Ele pode responder uma pena até de 24 anos. Os funcionários das autoescolas também cometeram crime de corrupção ativa, associação criminosa e fraude em certame público, chegando a uma pena também de 24 anos. Já os candidatos respondem a fraude de certame público, podendo responder uma pena até de 4 anos. Agora, delegado, durante as investigações, você inclusive tinha passado para a gente durante a coletiva que eles pagavam ali entre 2 e 9 mil reais, é um valor muito alto. Como que eram feitos esses pagamentos? Eles pagavam à vista, ou não, era diferente no cartão? Como é que esses criminosos ofereciam a carteira de motorista, né, a forma de pagamento? Uma carteira de motorista hoje, em média, custa R$ 2.800 com as taxas do Detran. Os candidatos que entravam no esquema pagavam além da taxa do Detran de R$ 2.800, pagavam mais R$ 2.000 a R$ 9.000. A negociação era feita com os funcionários da autoescola. Dependia muito da situação. Teve candidato que pagou em Pix, à vista, teve candidato que parcelou, teve candidato que pagou no crédito, no cartão, teve candidato que pagou em dinheiro. A negociação era feita diretamente com a autoescola. Agora é importante reforçar, quando vocês fizeram a prisão de todos, os 10 candidatos que estavam ali fazendo as provas, eles confessaram que de fato tinham comprado. Eles falaram, inclusive, que pagaram para receber a carteira, ou seja, seria todo o processo. Sim, o que os candidatos informaram é que eles pagaram para tirar a carteira, não somente a prova teórica. Por isso que nós sabemos, além de outras investigações que nós já tivemos, que há outros funcionários do Detran envolvidos. Eles pagavam para ter a carteira, ou seja, todo o processo. Delegado, eu acho que é importante até reforçar o perigo que isso representa. Uma pessoa que, como o senhor disse, alguns nem sabiam ler e escrever direito, a pessoa que não tem nenhuma habilidade para dirigir, conseguir a carteira de motorista, isso é um perigo? Certamente, o trânsito já é meio caótico, o trânsito brasileiro. Ainda mais pessoas despreparadas sendo colocadas todo dia no trânsito, realmente traz uma insegurança para a população. E, delegado, então as investigações continuam, como vocês já adiantaram, né? Existe aí a suspeita de que essa fraude era cometida também em outros lugares, até porque esse servidor do Detran, ele não aplicava a prova apenas lá em Taguatinga, né? Nessa sede de Taguatinga. Ele também aplicava provas em outras sedes do Detran, espalhadas pelo DF? Sim, o que acontece? Os examinadores do Detran não são fixos em determinada banca, em determinada cidade. Ele aplicava a prova de acordo com a escala. Então, assim, realmente já há comprovação de fraude em outras bancas que ele participou, inclusive fora de Taguatinga, aqui no Distrito Federal, na sede aqui. Há também, nas nossas investigações, especialmente depois da prisão de ontem, constatou a presença de outras altas escolas, de outras pessoas envolvidas, inclusive de outros servidores que são suspeitos e serão ouvidos nos próximos dias. Então, a investigação continua para apurar a participação de todo mundo. E essas pessoas que são de outros estados, elas foram presas, como é que vai funcionar agora? Elas ficam presas aqui, elas são levadas de volta para a cidade? Como que funciona todo esse trâmite? Os candidatos que foram presos, eles acabaram pagando fiança e foram colocados em liberdade. Eles vão responder o processo em liberdade. O servidor e o funcionário da autoescola vão passar para audiência de custódia ainda hoje. Os demais forem identificados vão responder e, dependendo da situação, nós vamos representar pela prisão preventiva ou não. Não dá para saber ainda qual foi o valor que esse grupo criminoso conseguiu arrecadar entre as vítimas, ou dá para falar um balanço, um levantamento? Não, é difícil. Nesse momento é difícil. Por que acontece? Uma banca dessa, em média, tinha 20 candidatos. Essa banca de ontem tinha 10, mas nós já constatamos bancas anteriores com 14 a 20 candidatos. Então, como o pagamento era feito entre valores bem variáveis, entre 2 e 9 mil reais, ainda não temos certeza de quanto que eles conseguiram levar. Vamos precisar aprofundar as investigações. Mas já dá para saber que pode ter sido um valor muito alto. Vocês estão investigando esse caso há quanto tempo? Nós estamos investigando há mais ou menos 3 meses, quando fomos informados pelo Detran. Mas a suspeita é de que o esquema já
já tenha mais tempo, né? O Detran já recebeu essa denúncia, então já estava acontecendo há algum tempo. Certamente, até porque as denúncias só chegam quando o esquema já está em andamento há algum tempo já. Consolidado, né, delegado? Então tá certo, delegado. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Viviane. Agora, como eu disse, a polícia vai seguir com as investigações. A polícia, acho que o mais importante de tudo isso agora é o Detran também identificar essas pessoas que compraram essa carteira de motorista justamente para retirar esses motoristas de circulação, que é um perigo mesmo. Imagina, a pessoa que não sabe dirigir, pessoa que não consegue nem ler direito, né? Como que vai ler ali, ver uma placa de sinalização? Como que vai conseguir obedecer, né, todas as regras de trânsito se a pessoa não passou por aula prática, não passou por aula teórica? Então, é muito grave, principalmente por isso, porque não é apenas uma fraude ali na prova, é realmente um risco para a sociedade, todas essas pessoas que compraram a carteira de motorista estarem aí dirigindo pelas ruas. Volto com você. Nossa, Kátia, assim, um absurdo, né? Fico pensando aqui, a pessoa pagava todas essas taxas aí, chegavam quase 3 mil reais, depois pagava mais quase de 2 a 9 mil reais para poder garantir ali o documento dela na hora de fazer uma prova teórica, né? O que estava faltando? Você até comentou ali no final que algumas pessoas talvez não soubessem ler ou escrever, o que fica mais difícil ainda, porque essa pessoa vai estar no trânsito, mas algumas muito provavelmente porque, o quê? Não queriam estudar ali, né? É uma prova que você precisa estudar um pouquinho para saber as regras e depois colocar isso em prática. Agora, Kátia, eu fiquei com duas dúvidas aqui, olha só. Esse esquema todo, ele era montado só para a parte teórica. Com isso, a pessoa já conseguia o documento, ela nem precisava passar pela prova prática? Então, segundo o diretor do Detran, o flagrante ontem foi feito durante uma prova teórica. Eles conseguiram flagrar lá na sede do Detran. O servidor do Detran estava lá no local, um funcionário de autoescola que também participou desse esquema e 10 candidatos que estavam fazendo a prova teórica. Mas eles já sabem, estão investigando que existia fraude também na prova prática, que alguns candidatos já tinham sido aprovados sem precisar passar por essa prova prática. Então, assim, é uma situação realmente absurda, mas essa investigação, eu vou até confirmar com o delegado, ainda está no começo em relação a isso, a identificar, porque isso também envolve a participação de outros servidores que fazem a aplicação dessa prova prática. Sim, vai haver desmembramento. Esse só foi o início da investigação. Como ele era um servidor que já estava sendo investigado, acabou sendo preso, mas realmente vai ter outro desdobramento. Há outros servidores já identificados que serão chamados, como também outros funcionários de autoescolas. Viviane, qual que é a sua segunda pergunta? Pois é, a segunda, não sei se o delegado vai conseguir responder para a gente, teria que ser com o Detran, mas se outras pessoas, outros motoristas que já conseguiram esse documento e estavam envolvidos nesse esquema, também vai haver uma investigação em relação a isso e aí eles perdem essa carteira definitivamente? O diretor do Detran, ele respondeu isso. Essas pessoas que forem... Eles vão fazer, na verdade, ali eles vão pegar todas as pessoas que fizeram a prova com esse profissional, né, com esse servidor do Detran, eles vão avaliar se essas pessoas, elas passaram ali, tiveram um índice de aprovação 100% e vão investigar se realmente elas conseguiram obter essa carteira de motorista de forma fraudulenta. Se ficar confirmado, essas pessoas, elas vão, sim, perder a carteira de motorista e vão responder também, né, delegado? Aqui na delegacia, elas devem responder pelo crime também. Todos aqueles candidatos que foram identificados, que pagaram para ter carteira, vão responder pelo crime de fraude a certame público. Não, vão responder por fraude a certame público e também vão perder a carteira de motorista. Isso já foi confirmado pelo diretor do Detran. Ai, muito obrigada pelas informações, Kátia, porque esse assunto realmente traz aqui uma série de questões que a gente fica pensando, né? A gente vê tantos problemas realmente no trânsito, como a gente falou aqui no início, você trouxe muito bem aí um risco que representa para todo mundo, para a pessoa que está dirigindo ali e para todas as outras que estão em volta. Então não faz o menor sentido você ter que comprar uma carteira em vez de aprender direitinho a dirigir para poder trazer mais segurança para todo mundo, né? Obrigada, Kátia. E olha, um motorista morreu depois que ele atropelou um cavalo na BR-080. Depois do forte impacto com o animal, o carro acabou invadindo uma casa e um dos moradores também acabou ferido. E o repórter Maicon Leão está lá no local do acidente. Tem mais detalhes pra gente? Maicon, boa tarde para você. Explica como é que foi que isso tudo aconteceu.
Oi, Viviane, parece cena de filme esse acidente e vale ressaltar, foi o segundo acidente em um intervalo de 2 horas aqui na BR-080, onde nós estamos em Braslândia, bem na divisa com Goiás. Esse motorista trafegava aqui pela BR sentido Braslândia, quando a cerca de uns 50, 100 metros ali atrás, acabou acertando esse cavalo. Os moradores daqui acreditam que o animal estava atravessando a pista, ele chegou a arrastar esse animal até atingir essa árvore aqui, a gente consegue perceber que a casca dela foi arrancada pelo impacto da batida com o carro. O veículo ainda passou nessa parte aqui. Depois de atingir a árvore, Viviane, ele acabou arremessando o cavalo, que também, infelizmente, acabou morrendo nesse acidente. Inclusive, está aqui bem em frente às casas, mas o carro não parou. Ele continuou passando por aqui. A gente consegue ver, inclusive, algumas peças desse veículo e seguiu esse trajeto até parar naquela casa ali, onde a gente está vendo agora o rapaz organizando, fazendo a limpeza ali. O veículo só parou depois de acertar aquela parede. Só que um detalhe, era por volta de 6h45 da tarde, já iniciozinho de noite, tinha algumas pessoas aqui do lado de fora. Inclusive, o pai do Billy estava por aqui, ele chegou a tentar correr, mas foi atingido pelo carro, arremessado. Uma cena que você estava me contando, né, Billy, assim, praticamente de filme, né? Boa tarde. Isso, coisa de filme mesmo, viu? Porque desce em alta velocidade e o rapaz, felizmente, bateu no cavalo aí e aí ele perdeu, acho que o sentido, não sei, o carro desgovernou, atropelou um menininho e atropelou meu pai ali e aí... Foi isso aí, cara. Viviane, nessa parte aqui, enquanto o Adilson vai mostrar pra gente que tá agora esse pedaço de madeira segurando, existiu uma coluna tão forte, foi esse impacto isso, que a coluna não existe mais, né, Billy? A coluna tá ali, eu que retirei, né? Inclusive tem sangue do meu pai ali, onde ele desmaiou ali, ó. E aí o rapaz chegou a falecer, que tava dentro do carro. O bombeiro levou ele ainda com vida, mas no hospital ele não resistiu não, aí faleceu lá. Na hora do acidente, seu pai nunca escutou o barulho junto com as outras pessoas, chegou a tentar correr. Isso, a gente correu, mas ele infelizmente não deu tempo pra ele correr, né? E aí o carro foi que pegou ele, um menininho que tava aí. Seu pai, inclusive, está internado nesse momento para passar por exames. Isso, vai fazer um exame de tomografia, né? Porque tá com a cabeça muito machucada, mas ele tá consciente, né? Tá bem, graças a Deus. Na hora do acidente aqui, então, ainda teve uma criancinha que foi parar embaixo do carro. Isso, teve sim. Teve uma criança que eu peguei ela aqui no meio dos escombros, entre os dois carros, porque meu carro tava encostado aqui, bateu no meu carro também. Mas a criancinha, graças a Deus, não teve nada com ela, não. O carro desse motorista, pelo que a gente vê nas imagens, Billy, ficou completamente destruído, porque ele vem acertando primeiro o cavalo, né? Depois as árvores ali, passa no meio das árvores, sobe no morro de terra. Atingiu o morro de terra lá e a poeira cobriu, aí a gente não viu mais nada, né? Aí só o barulhão da batida. Só o barulho da batida, exatamente. Um susto que você nunca tinha passado na vida. Nunca tinha passado na vida. E, inclusive, antes desse acidente ter acontecido aqui, 40 minutos antes, uns 50, tinha caído um carro do outro lado de lá, entendeu? Só que sem vítima. O rapaz conseguiu manobrar o carro e foi embora. Mas esse aqui, infelizmente, teve vítima. O outro foi só o susto, mas esse aqui foi um susto mais grave. Exatamente, mais grave. Seu pai, pela gravidade ali, você mesmo já correu com ele pro hospital? Foi, eu ainda consegui tirar meu carro e botei ele nas pressas, um rapaz me ajudou e eu consegui levar ele pro hospital. E, inclusive, o bombeiro até chegou muito rápido, muito rápido mesmo. Viviane, a gente tem inclusive umas imagens do momento que o Corpo de Bombeiros faz o resgate. Esse motorista estava inconsciente, tinha apresentado um traumatismo craniano grave, inclusive recebeu os primeiros atendimentos aqui. O senhor ficou sabendo, na hora o senhor saiu para levar seu pai, mas outras pessoas contaram para o senhor que ele chegou a receber os primeiros atendimentos aqui. Isso. Ele saiu daqui e estava ainda, né, com sinais vitais, né? Aí no hospital parece que não resistiu. Aí eu não sei muito bem porque eu não estava aqui, né? Mas foi mais ou menos isso aí. Agora a cena do carro vindo ali, o senhor não vai esquecer tão cedo. É impossível, né? Impossível, porque é muito rápido, né? Na verdade não dá nem pra gente ver. Muito rápido mesmo. Foi o barulho da pancada do cavalo nas árvores e a poeirona subindo. Isso, exatamente. Desse jeito mesmo.
Billy, obrigado pela sua participação. A gente torce aí pela melhora do seu pai. Como a gente disse, Viviane, está internado no hospital aqui de Braslândia. Deve ser transferido para passar por exames no hospital de Ceilândia para ver a gravidade. Porque, para quem está em casa entender, ele estava aqui na porta, o carro veio desgovernado bem nessa posição que o Adilson está e ele chegou a tentar correr. Mas o carro foi mais rápido, acabou arremessando ele até aqui na frente. Inclusive, foi nesse ponto que ele acabou caindo. Tem algumas marcas de sangue aqui no local, mas ele rapidamente foi socorrido, inclusive pelo filho que estava aqui, conseguiu tirar o carro ali do lado, também foi atingido por esse veículo desgovernado, foi levado ali pelo filho para o hospital. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros veio para socorrer esse motorista que no momento ele ainda não tinha sido identificado, tem 45 anos, Viviane. Como a gente adiantou, ele chegou a receber os primeiros socorros aqui no local, foi levado para o hospital e, segundo testemunhas, pessoas que foram lá para o hospital também, ele teria acabado não resistindo e falecendo. A gente tentou confirmar essa informação, mas a gente ainda não teve essa informação de fontes oficiais. São pessoas que tiveram contato, que foram até o hospital e conversando também com moradores aqui da região, a gente descobriu aquela outra história, Viviane, de que uma criança de 6 anos chegou a ser atingida pelo carro também no momento em que vinha ali. Na hora, era a Adriana que estava descendo com os filhos, inclusive é esse pequenininho aqui que passou pelo susto. Adriana, você estava subindo, na verdade descendo, tinha acabado de sair da sua casa, quando só escutou o barulho do carro, como é que foi? Eu escutei o barulho do carro, aí eu saí correndo pro rumo do mercado do Bilim com meu filho de 1 ano e 6 meses no braço, correndo. Aí meu filho de 6 anos ficou preso no carro de baixo. Ele chegou a ser atingido ali pelo carro e arrastado? Não, ele não sei como que foi, porque ele ficou preso debaixo do carro na hora. Mas felizmente, Viviane, por um milagre, a gente olha ele aqui agora, ó, sem nenhum arranhão, ele chegou a passar por exame, chegou a tirar raio-x, né, Adriana? Mas felizmente não teve nenhum ferimento ali, como é que foi? No raio-x ele não deu nada no raio-x. Só o susto? Só o susto, só. Como é que foi? Você só escutou o barulho do carro chegando? Eu só escutei o barulho do carro descendo na asfalto, aí eu saí correndo pro rumo do mercado com meu bebezinho no colo. Um milagre, né? Quando você olhou para trás e viu tudo destruído, o que passou pela sua cabeça? Eu fiquei desesperada, que ele, não sei se era para matar eu, matar nós tudo, né, que eles estavam comigo. Foi um milagre, ele é um livramento de Deus. Foi. Adriana, obrigado pela sua participação, Viane. Vamos deixar ela seguir ali junto com as crianças, mas como a gente estava adiantando, esses acidentes aqui às margens da BR-080, principalmente nessa comunidade que a gente está aqui, tem esse histórico ali de acidentes, até mesmo por conta da velocidade em que os carros passam por aqui. A Maria vai participar agora com a gente até vai ali para a beira da rodovia, né, Maria? Porque ela estava me contando o seguinte, que vamos chegando ali para a gente mostrar, que inclusive 40 minutos antes desse acidente que a gente estava mostrando agora, Viviane, aconteceu outro acidente, foi bem mais ou menos aqui para baixo, né, Maria? Deixa eu chamar para cá para a gente ficar de frente para o sol, para facilitar para o Adilson. Vamos descer para cá, isso. Então foi às margens aqui da rodovia, poucos minutos antes aconteceu um outro acidente? Foi, inclusive a gente estava fazendo um piso ali e a gente escutou o barulho, o carro desceu bem nessa direção dessa árvore, arrancou a placa que mostra a escola a tantos metros, a placa ainda está lá, eu acabei de filmar e mandar para você. E em seguida o carro subiu, foi embora, não ficou no local, graças a Deus não se machucou. 2 horas depois a gente ainda continuava trabalhando ali quando escutou o barulho, quando bateu no cavalo, o carro veio desgovernado e causou uma tragédia, porque o motorista morreu, mas poderia ter sido bem pior, porque a minha vizinha quase foi atingida com os 4 filhos. E assim, não é a primeira vez e pelo jeito não vai ser a última, porque a gente precisa reivindicar aqui, o guarda-reio que comece lá na entrada da vendinha e vá até nas margens da ponte. Porque ninguém quer morrer aqui dentro desses barracos de madeira, na beira dessa pista. É muito grave o que está acontecendo aqui. Eu, pelo menos, que quase não fico aqui, direto eu saio a trabalho. E eu já fiz umas 4 reportagens aqui de acidentes gravíssimos. Um deles, o policial bateu no cavalo, matou o cavalo e quebrou os 2 pulsos. O outro caiu uma viatura com 5 policiais da vendinha dentro. E o helicóptero teve que resgatar. O cara saiu entre a vida e a morte. Eu não sei nem se sobreviveu.
Então é muito sério isso, eu peço às autoridades que para ontem bote quebra-mola, bote mais placa, que os carros já arrancou quase tudo, e o guarda-reio eu acho que é a solução de imediato para sanar com isso aqui e mais ninguém perder a vida, é isso. Porque vocês estão dormindo aqui com medo, você mesmo que mora nas primeiras casas aqui à frente da rodovia, deita sem saber como é que vai ser a noite, se vai acordar por um carro desgovernado por aqui? Exatamente, a gente inclusive ficou se questionando que era um carro pequeno, já imaginou uma carreta, não precisa nem estar rápido, só o peso dela vai... Bom, a gente acabou perdendo ali um pouquinho o contato com o Maicon. Eu não sei se a gente já voltou com esse áudio. Já, diretor? Restabelecemos? Sim, Maicon, a gente estabeleceu. Eu vou até aproveitar para falar com você aqui. Tá me ouvindo? Porque você está trazendo todas essas informações aí, Maicon? Peraí, vamos só organizar aqui para o Maicon conseguir falar ali com a gente, porque acho que ele estava perdendo ali também a conexão. Mas enfim, agora ele já trouxe todas as informações para a gente, né, ali da BR-080, o perigo, dava para a gente ver ali, ele estava ali muito perto da pista, vendo justamente que não tinha nenhuma sinalização, não tinha ali nada, nem ao redor ali, né, que era uma pista de acostamento. E aí fica aquela preocupação, porque inclusive eu estava lembrando aqui que o próprio Maicon chegou a cobrir recentemente um cavalo que passou em frente a um caminhão, atropelou um motoqueiro que por sorte teve ferimentos leves, mas é um perigo, né? São muitas regiões aqui no DF que tem animais soltos, a gente viu ali enquanto ele estava mostrando que tinha cachorro por ali, quer dizer cavalo, e acaba também sendo um risco para quem está passando. Maicon, agora acho que a gente voltou a conexão aqui com você direitinho, já volta a me ouvir direitinho, né? Certinho. Eu estava lembrando aqui, não sei se você estava me ouvindo nesse momento, que você mesmo chegou a cobrir, né, um acidente que teve também numa BR, se não me engano, me corrija aqui se eu estiver errada, mas que um cavalo passou na frente de um caminhão, atropelou um motoqueiro, que graças a Deus está bem, mas não foi o que aconteceu nessa região aí, né? E a gente vê que tem muitos cavalos, cachorros, que ficam perambulando por aí, passam ali muito próximo à rodovia e que os carros têm que ter, os motoristas têm que ter uma atenção redobrada. Você que passa aí por várias regiões, observa isso também, né, Maicon? Sim, Viviane, nesse caso que você trouxe aí, eu mostrei lá no Recanto das Emas, em que um motociclista trafegava ali por uma das principais vias de ligação, inclusive ali para a região do Gama, quando o cavalo rapidamente invade a pista ali. Nesse caso foi o próprio cavalo quem atropelou o motociclista. Felizmente os dois ficaram bem, mas nesse caso que a gente está falando aqui da BR-080, a gente já tem pelo menos 2 acidentes em que os animais acabaram morrendo nessa situação. É uma via que a gente vê de cá, tem a vendinha, vou pedir para o Adilson mostrar do outro lado, tem uma área de pasto. Então esses animais podem acabar passando de um lado para o outro em busca de alimentos e algumas outras situações, só que no meio desse caminho a gente tem uma rodovia movimentada como essa aqui agora, vários carros, caminhões, motocicletas passam por aqui nesse trecho em alta velocidade, o que é um risco para os animais, para os moradores e para os próprios usuários da via, né, Maria? Outra coisa que eu queria enfatizar é que aqui a metros daqui, embaixo de uma árvore, fica as crianças esperando o ônibus escolar. Tem uma escola ali embaixo, sim, né, Maria? Tem uma escola ali embaixo e tem... Bom, vamos voltar aqui então, que a gente já trouxe esse assunto. Inclusive, ele estava mostrando ali que tem uma escola, tinha até uma plaquinha ali mostrando que tem ali realmente ônibus escolar que passa para a região. Então, fica esse alerta, né, para todo mundo que passar por essas regiões, para que realmente tenha muito cuidado, porque há esse risco de um cavalo, um cachorro, enfim, um animal maior passar ali rapidamente pela estrada e aí causar um acidente como esse que a gente acabou mostrando aqui para vocês. Vamos continuar aqui, olha só, um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão comercial que fica em Águas Claras. Militares do Corpo de Bombeiros passaram parte da madrugada mobilizados em combater essas chamas e o estrago foi feio, viu? A repórter Tayane Mello está lá no local e mostra pra gente. Oi, Tayane, boa tarde para você, já dá para ver um pouquinho aí. Qual é a situação do momento?
Oi, Vivi, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, como a gente pode ver, a situação aqui é de grande movimentação ainda. Aqui atrás de mim a gente está vendo um trabalho em conjunto da Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros e agora eles estão, Vivi, fazendo o procedimento de rescaldo. Como a gente pode ver lá no fundo, chegou uma retroescavadeira aqui agora que está afastando os locais para os bombeiros conseguirem continuar apagando esses focos de fumaça. A gente pode ver que a cada movimentação da retroescavadeira a gente nota alguns focos de fumaça ainda, então está tendo aqui uma reunião aqui agora. Chegou mais um carro aqui do Corpo de Bombeiros, com mais agentes, com mais militares que estão aqui empenhados em resolver esse incêndio aqui, Vivi. Foi um incêndio de grandes proporções. Esse incêndio foi aqui nesse galpão comercial que fica na ADE Conjunto 22, aqui em Águas Claras. Esse incêndio foi por volta das 3 horas da manhã, ele foi controlado em 1 hora, mas ainda tem muito registro aqui, Vivi, de fumaça, o cheiro está bem forte. E eu vou dar uma informação aqui agora muito importante, porque a gente estava percorrendo aqui Águas Claras, a gente viu que hoje de manhã o trânsito estava muito intenso aqui na região, então a ADE Conjunto 22 está interditada. Daqui a pouco eu vou conversar aqui com o engenheiro da Defesa Civil para ter mais informações sobre essa interdição. Mas no momento eu já adianto que quem puder evitar esse local aqui, porque está com muita movimentação mesmo, Vivi. A gente está vendo aqui, no momento tem 3 carros do Corpo de Bombeiros, tem a retroescavadeira, então tá tudo interditado. Então, esse galpão, como eu disse, pertence a um grupo empresarial que tem diversos ramos, né, que atende diversos ramos. De acordo com os bombeiros, é um grupo de distribuição de materiais. Para apagar esse incêndio, Vivi, só para a gente ter noção da proporção, foram necessárias 8 viaturas e 32 militares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, tinham muitas chamas, muita fumaça. A gente também pode ver nas imagens que a gente vai colocar aí na tela, né? Como que começou esse incêndio, como que estava o incêndio na hora que o Corpo de Bombeiros chegou. Então, um incêndio aí de grandes proporções. Parte das paredes externas e todo o teto do imóvel foram destruídos. A gente agora não consegue ver muito aqui nas imagens, mas a gente pode ver que destruiu bastante coisa, Vivi. Apesar disso, eu já vou adiantar o que eu conversei com o tenente de SA do Corpo de Bombeiros. Ele falou que não tem nenhum risco de desabamento, apesar da destruição imensa que a gente vê aqui. Segundo o proprietário, dentro do galpão havia armazenado diversos materiais, como televisores, pneus, aparelhos de ar-condicionado, bebidas alcoólicas, além de um veículo. Todos esses itens, todos esses materiais, né, veículos, tudo foi totalmente queimado, Vivi, foi perda total aqui mesmo. Eu conversei mais cedo com o proprietário do galpão, do Grupo Salim, o Samuel Santos Souza, e ele não tá nada bem, Vivi. Ele estava até umas 10 horas da manhã aqui no local, eu conversei com ele por telefone, mas ele acabou inalando muita fumaça. Ele estava a caminho do hospital quando eu falei com ele ao telefone, ele não estava passando bem, a pressão dele caiu devido ao estresse e preocupação, então por isso a gente não conseguiu uma entrevista com ele. Ele ficou de nos mandar um posicionamento da equipe jurídica do grupo, né, sobre esse caso, mas a gente ainda não recebeu. Quem conversou com a gente também foi o tenente de SA do Corpo de Bombeiros. Ele explicou como estava o galpão quando a equipe chegou aqui e também se teria algum risco de desabamento ou algum outro dano ainda maior. Ele vai dar todos os detalhes, então vamos ouvir. Sim, o incêndio ele foi extinto, né, nesse primeiro momento aqui na madrugada, né, por volta de 3, 4 horas da manhã, com todo esse efetivo que você mencionou. E agora nós estamos numa nova fase do incêndio, né? A gente está evitando a reignição dele, para que não haja novos danos, né, ao patrimônio. Então a gente faz essa ação de rescaldo. Entendi. A gente teve informações que parte das paredes externas e o teto também do imóvel foram destruídos. Qual que era o estado aqui mesmo do imóvel quando vocês chegaram? A gente teve informação também que dentro do galpão havia muitos materiais, televisores, pneus, aparelhos de ar-condicionado. O que o bombeiro conseguiu encontrar? Como é que estava aqui a situação do imóvel? O imóvel, ao que parece, é um centro de distribuição de diversas empresas. Então, todos esses materiais que você mencionou, eles sim, né, estavam aqui, foram praticamente todos destruídos. Enquanto a estrutura do imóvel, a gente verifica aqui que até com o apoio aqui da Defesa Civil, né, que vem com o seu corpo aí de engenheiros,
um dano estrutural, um risco de queda realmente nas estruturas adjacentes. Porém, quando nós fizemos o isolamento, foi considerando também esse risco, né? Todas as áreas que hoje estão operando normalmente aí estão sem risco de desabamento. Mesmo no estado que a gente pode olhar aqui nas imagens, né? Porque, na verdade, essa é uma área muito grande, né? Então, a área que a gente deixou em funcionamento normal, ela está sem risco. Entendi. E aí a perícia já foi feita? A perícia foi acionada, porém na atual condição, do jeito que a ocorrência está no momento, a perícia não consegue fazer avaliação. Eles vieram aqui, tiraram fotos, né? Fizeram um relatório inicial que ainda vai ser divulgado pelo Corpo de Bombeiros, mas ainda não é possível ter uma conclusão mais detalhada. Tem previsão de quando que a perícia vai conseguir fazer esse relatório, esse apanhado mesmo, geral? Seria só quando a ocorrência, essa parte da ocorrência do rescaldo fosse finalizada. Então, quando a gente tiver o apoio dessa viatura que vai retirar os escombros para que o bombeiro consiga fazer da maneira correta esse rescaldo, né, para evitar a reignição, aí a perícia pode chegar, ela pode tirar as conclusões dela e fazer as avaliações dela. Vivi, a gente vai conversar agora com o engenheiro Leão da Defesa Civil. Ele está aqui comigo para dar mais detalhes, né, sobre como que está sendo esse procedimento. A gente estava escutando agora a entrevista do tenente de Sá, explicando, né, que está tendo uma força-tarefa aqui de vocês junto com o Corpo dos Bombeiros, né, com o Corpo de Bombeiros. Como é que está sendo esse procedimento? O que vocês já podem falar até o momento? A gente fez a atuação em conjunto porque estava com o risco de voltar o incêndio. Então eles queriam apagar definitivo e fazer o rescaldo do fogo. E com isso a gente solicitou aos outros órgãos, a retroescavadeira, para a gente conseguir mexer nesse tudo e verificar pontos de incêndio e conseguir apagar. Nesse momento o pessoal está lá verificando também a integridade dos muros laterais, que já estão totalmente... não tem a sua resistência já, né? Então eles estão verificando para poder já eliminar o risco e a gente poder liberar por completo a situação. E alguma outra área foi atingida, que a gente está vendo que é ao lado ali, a gente percebe que aqui tem outros locais, outros galpões aqui perto, alguma outra área foi atingida? Não, a gente fez a vistoria nos lotes limítrofes, né? O lote lateral ele está vazio, não tem ninguém. Tem um lote na outra extremidade que ele tem um depósito e ele já foi isolado, mas não houve a possibilidade de realizar a interdição do local, não necessitou. Está totalmente íntegro, o fogo não afetou as outras estruturas. Também não teve nenhuma vítima, né? Não teve nenhuma vítima, só perdas materiais. Nenhum risco de desabamento também agora com o procedimento começando, nada? Não. Por isso que a gente está realizando esse procedimento com a retro, justamente para a gente eliminar esse risco dessa estrutura que estava possivelmente a colapsar e gerar qualquer outro tipo de dano. Entendi. E vocês têm alguma estimativa aí de até que horas a via que vai ficar interditada? Eu sei que acabou de começar aqui o procedimento com a retroescavadeira, mas tem alguma previsão mínima aí de quando que vocês vão poder liberar a via para o pessoal que está em casa também já se programar, quem precisa passar por aqui? Então, o horário em si eu não consigo te dar com precisão, mas acabando os trabalhos no local já pode ser liberada a via com toda a segurança. Até o fim do dia de hoje ainda, né? Com certeza, até o fim do dia com certeza. Muito obrigada, viu, Leão? E Vivi, a gente recebeu uma nota da Polícia Civil que disse que as investigações ficaram a cargo da 21ª DP e que o local estava desocupado no momento do incêndio. Como a gente falou agora, né, felizmente não teve nenhuma vítima nesse incêndio. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local por volta das 13 horas da manhã. Como a gente já falou, também o incêndio foi controlado rapidamente, em 1 hora já controlou, mas como o engenheiro da Defesa Civil estava falando aqui, eles continuam fazendo toda essa força-tarefa para eliminar qualquer foco que possa ter. A gente está vendo que o galpão ele é muito grande, então tudo está sendo feito aqui, todo cuidado para que não haja nenhum foco mais desse incêndio. Então, como o tenente disse também, a perícia chegou a vir aqui, não conseguiu ainda fazer todo o trabalho, né, montar todo o relatório. A princípio, né, as informações que a gente tem é que não foi um incêndio criminoso, Vivi, mas ainda o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, eles ainda vão investigar as
causas. E agora a gente vai continuar acompanhando esse caso para saber aí o resultado da perícia. No momento, todas essas são as informações que nós temos. O trabalho aqui está bem intenso, Vivi. Eu volto com você. Pois é, tá, eu imagino assim, a angústia dos donos, né? Pelas perdas materiais, financeiras, mas felizmente ninguém se machucou. Obrigada, viu? E olha, na Asa Sul, uma motorista de um carro de luxo perdeu o controle do veículo e invadiu uma farmácia. A atendente do estabelecimento foi atingida e levada ao hospital de base com ferimento na perna. A condutora saiu ilesa. A repórter Vanessa Vitória esteve no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi por volta de 3h30 da tarde que a condutora deste veículo branco, uma mulher de 67 anos, acabou perdendo aí o controle da direção e entrou aqui na farmácia que fica na 314 Sul. Lá dentro estava uma atendente de 20 anos que acabou sendo atingida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, levada ao hospital de base, consciente, orientada, com ferimentos leves. Neste momento, a gente encontra aqui a farmácia parcialmente fechada, né? Na verdade, ela está fechada, os funcionários não estão lá dentro, estão aqui do lado de fora, mas não tem como fechar porque a porta aqui foi atingida. É possível ver ali que várias prateleiras foram atingidas também pelo veículo, produtos pelo chão, mas é bastante caco de vidro aqui, ó. O veículo de luxo segue, inclusive é possível ver aqui, ó, a cor da tinta, né, da farmácia, da marquise aqui, das vigas da pilastra, aqui no automóvel que ainda não foi retirado do local. Que perigo, né? E olha, a gente volta a repercutir o caso da criança de 12 anos que foi espancada e praticamente enterrada viva lá no Novo Gama. Como noticiamos na edição de ontem, a vítima recebeu alta hospitalar. Era para estar em casa, né, se recuperando. Mas acreditem, até agora ele permanece com a mãe lá no hospital em Goiânia. Qual o motivo disso tudo? Não tem ambulância disponível para levá-los para casa. Depois de passar por 2 cirurgias, ficar com um dreno no pulmão e lidar com dores dessa agressão toda aí, os familiares agora precisam lutar para poder voltar para o Novo Gama. A criança está em alta desde ontem, mas até agora ainda não conseguiu transporte para levá-los todos para casa. Bom, a Secretaria de Saúde de Goiás disse o quê? Que o transporte de pacientes é de responsabilidade do município de onde aconteceu o fato. Ou seja, o Novo Gama, que hoje, aliás, está em feriado, comemorando o aniversário da cidade, enquanto eles estão lá esperando por um transporte. Eles disseram também que o Serviço Social já está em contato com os representantes da região para definir a transferência o mais breve possível. Outra novidade desse caso aí é que um suspeito do caso foi preso, mas ele não confessou o crime e o caso continua sendo investigado. Só para a gente poder relembrar aqui esse caso, né? A vítima estava caminhando por perto da escola Caíque quando ela foi abordada por um homem. Ele foi arrastado para uma área ali de mata, foi agredido até desmaiar e depois o autor desse crime jogou terra na vítima, enterrando ele vivo, jogou jogou terra, jogou ali também algumas folhas secas em cima da vítima. E a nossa equipe que acompanha esse caso desde o início diz que esse crime aí está sendo apurado inicialmente como tentativa de homicídio e a gente continua acompanhando para trazer informações para vocês. E o Ministério Público do Distrito Federal deu um prazo de 10 dias para que a Polícia Civil envie informações sobre uma viatura supostamente usada num momento de lazer pelo presidente do Instituto de Criminalística, Fábio Vasconcelos Braga. O ofício foi enviado pelo Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial no dia 6 de junho e foi destinado ao delegado Adival Cardoso de Matos, que é o corregedor-geral da Polícia Civil. No documento, as promotoras Mariana Rocha Rubini e Natália Magalhães Vanderlei solicitaram a cópia dos livros de registros da viatura descaracterizada, com informações sobre o uso do carro entre setembro e dezembro de 2022 e também entre janeiro e maio deste ano, e deram um prazo de 10 dias para o envio das informações. A investigação começou depois que o SBT Brasília divulgou o caso com exclusividade. O presidente do Instituto de Criminalística, Fábio Vasconcelos Braga, é suspeito de usar a viatura em atividades de lazer. No dia 25 de março, ele foi flagrado com roupa de ciclista, utilizando o carro supostamente para se dirigir a práticas esportivas, longe do trabalho de casa.
Outras imagens mostram o perito indo para a academia de musculação no setor de indústrias gráficas e também para eventos políticos. O prazo para envio das informações termina na próxima sexta-feira. É com base nesses dados que as promotoras vão identificar se houve ou não o uso irregular do carro da polícia. Caso seja comprovada alguma irregularidade, o perito Fábio Vasconcelos Braga poderá responder por improbidade administrativa. Segundo a Polícia Civil, o presidente do Instituto de Criminalística continua no cargo, mesmo com investigações contra ele no Ministério Público e na Corregedoria. Em nota, a Corregedoria da Polícia Civil informou que sempre envia os dados solicitados pelo Ministério Público dentro do prazo. Afirmou que a investigação sobre o suposto uso indevido da viatura continua em andamento. E mais uma vez, nós convidamos o perito Fábio Vasconcelos Braga para dar entrevista, para poder explicar toda essa situação, mas ele se recusou. O espaço continua aberto. E o Detran está oferecendo um curso sobre noções de mecânica para mulheres habilitadas. E é de graça, viu? A nossa repórter Kátia Gomes foi conferir uma das edições desse curso para mostrar para a gente como é que as mulheres podem aprender a resolver os perrengues do veículo. Veja só. Parece uma oficina mecânica. Tem carro, peças, mas na verdade é uma sala de aula. O espaço foi montado dentro da escola do Detran na Asa Sul. E o público? Apenas mulheres que não desgrudam o olho de cada explicação. Importante que ao realizar a troca do óleo, deverá ser feita a troca do filtro de óleo, porque são itens e componentes que fazem com que a vida do motor tenha uma durabilidade melhor. Elas anotam tudo no caderninho. Motor quente para fazer a troca de óleo. Esse grupo de mulheres está participando do curso gratuito do Detran sobre noções de mecânica. Elas aprendem, por exemplo, a resolver os principais problemas do veículo, manutenção em geral e o que significa cada indicador do painel. É importante sim olhar sempre o painel e as informações contidas ali no painel de instrumentos do veículo, mas que muitos também têm dúvida com a simbologia ali do painel, mas não observam e às vezes deixam até elas na mão mesmo. Adriana já passou muitos perrengues com o carro sem saber identificar o problema. Ela conta que frequentemente se sente enganada quando precisa de um atendimento mecânico. A gente fica sem confiar exatamente que aquele mecânico, aquele profissional está te falando a respeito da peça, se ela realmente precisa ser trocada ou não, se é realmente aquele problema, realmente ele existe. Isso é uma das situações mais difíceis que eu acho. Maiara já passou por constrangimento. Ela conta que já foi coagida a fazer a troca de óleo em um posto de gasolina. Queria vender produtos e tal para solucionar um problema que ele disse que tinha sido encontrado ali. Se eu tivesse conhecimento, ele nem teria chegado naquele ponto, né? O curso tem duração de 20 horas e para se inscrever basta vir presencialmente aqui na Escola Pública de Trânsito, que fica na 706/906 Sul. E é tudo de graça. O intuito do Detran é trazer para as mulheres confiança e mais uma certa independência para elas no trânsito, né? Poder oferecer a elas uma maior segurança no trânsito. Eu acho que a gente precisa, assim, realmente ter um conhecimento da mecânica do carro para a gente ficar segura em relação a isso. Oi, gente, que legal. Eu já estava tendo uma aula aqui no estúdio também com os meninos, viu? Com o Netinho, com o Chiquinho. Na verdade, todo motorista acho que precisava passar por um curso desse. E olha só, foram abertas as inscrições para mais um curso como esse daí, se você ficou interessado, quer se inscrever. Então é o seguinte, aproveite. Para as mulheres que querem fazer o curso, é preciso primeiro agendar. E as inscrições devem ser feitas pelo portal de serviços ou aplicativo do Detran Digital no link Serviços de Educação. As aulas estão marcadas para os dias para 2 dias deste mês, que é o dia 26 e 30 de junho, no período da noite, para facilitar aí, né? Muita gente trabalha de dia, então à noite vai lá, faz o curso e atualiza. Ao todo são 20 vagas que vão ser preenchidas por ordem de inscrição. E pessoas que fazem tratamento para a saúde mental na unidade básica do Itapuã estão participando de um projeto para poder aprender a fazer artesanato. Isso tem ajudado muito a transformar a vida das pacientes. O repórter Maicon Leão foi conferir como é que funciona essa iniciativa. Além de ser uma iniciativa terapêutica, é também um novo trabalho, né, Maicon? Boa tarde para você mais uma vez.
Oi, Vivi, é isso mesmo, é o artesanato ali aliado à qualidade de vida. E olha só que peças lindas a gente já tem por aqui, todas produzidas por elas. Olha que encantador. E já pensando no Natal, a gente tem peças aqui também cuidadosamente elaboradas, que são aliadas aí justamente com a qualidade de vida, com a distração e também com geração de renda. Quem vai explicar esse projeto pra gente é a Giane, que já está aqui ao meu lado. Giane, é um projeto que tem transformado a vida dessas mulheres, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, a gente, esse projeto surgiu, né, a partir da necessidade e da percepção de que saúde está muito além da questão só do remédio, da medicação, do atendimento com um profissional de saúde. Então a gente percebeu que gerar renda trazia sentido de vida. E aí o projeto começou a partir daí, né? Uma de nossas ACS com essa habilidade veio então se unir a gente e a gente começou aí timidamente há 1 ano e meio atrás esse projeto que está trazendo aí muita alegria para a gente e também melhorando aí a qualidade de vida. Giane, a gente já vê esse resultado aí, Viviane, é um projeto que começou ali em 2021 e ao longo dos anos já passaram várias turmas. Essa turma agora, inclusive, o pessoal está aqui organizando agora, fazendo esse trabalho manual. São cerca de 22 mulheres inscritas trabalhando aí. Vamos, inclusive, conversar aqui. A senhora me desculpa atrapalhar. Me conta uma coisa, o que a senhora está fazendo aí? Uma bolsa. A senhora já participa do projeto há quanto tempo? Há uns 3 meses. O que a senhora tem achado? Como é que a senhora chegou aqui? Maravilha, já aprendi a sair de uma depressão. Maravilha, já aprendi a fazer as bonequinhas, caixa, bastante coisa. A senhora sarou de uma depressão? Sim. Eu tinha perca a minha mãe, estava muito sozinha. Aí um dia eu cheguei no posto, as meninas falaram desse lindo projeto. E eu vim. Mas estou muito feliz, fiz bastante amizade. A Jeane, a Amanda, a Tereza. As meninas são amores de pessoas, então só tem que a gente conquistar mais coisas boas para nós. Transformou a vida da senhora? Transformou minha vida e acho que de muitas aqui. Porque aqui a gente é um lugar de um encontro de amizade, além da gente trabalhar para a gente, né? E a amizade também, vem as palestras também de médico, né, para aqui, que é muito bom também. Fala sobre nossa saúde, nós aprendemos também e é muito bom. Tem informação, tem tudo. Deixa eu atrapalhar a senhora, também estou vendo concentrada aí. O que a senhora está aprontando aí? Também estou fazendo uma bolsa, agora estou aprendendo a fazer a bolsa. A senhora já participa há quanto tempo? Eu acho que tem mais 3 semanas que eu participo. Ela me trouxe, né? E aí, esse eu vim e estou gostando do projeto. Ela contou um pouquinho do que tinha melhorado a vida e a senhora falou, eu vou também. Não, ela falou porque eu tive um começo de AVC em abril, né? Aí eu estava em casa, porque eu trabalho, aí como tive AVC, estava em casa, né? Aí ela me convidou, se eu não queria participar. Aí eu falei que queria vir ver como é que era. Aí vim e estou aqui, já aprendi só a fazer só uma bonequinha. Só fiz uma bonequinha até agora estou na segunda peça, que é essa bolsa. E já tinha feito alguma coisa de artesanato assim antes ou não? Eu tinha feito uma vez no colégio, quando eu estudava lá no Madre Carmo Salles, eu tinha feito, teve um pessoal que foi dar uma aula lá pra gente, mas foi só uma aula, eu aprendi a fazer uns tapetes. E aí aqui já fez boneca, agora tá aprendendo a fazer bolsa? Fazer a bolsa. E espero aprender mais coisas. E vai aprender. Vou deixar vocês continuarem aqui, Viviane, pra gente continuar andando. Vou pro lado de cá. A aula hoje é de bolsa e quem explica direitinho é a Tereza. Agora eu vou atrapalhar você, Tereza, pra gente contar um pouquinho pra quem tá em casa como é que é. A gente vê que algumas delas não tinham nem noção de por onde começar e aprende do zero aqui. Começa assim mesmo. Elas vêm com a boa vontade delas, né? Elas vêm querendo saber mais sobre o curso, uma vai chamando a outra e às vezes não sabe nem pegar na agulha e elas já saem fazendo essas coisas lindas, maravilhosas que elas produzem. Ou seja, é um momento, Viviane, de oportunidade para você distrair, ter contato com outras pessoas e mais, aprender coisas novas com o acompanhamento de uma professora que orienta ali detalhadamente o que fazer, né? Sim, até o final. A gente tem um controle de qualidade, né? Depois a gente vai e expõe nas feiras e a gente tem muita gente que dá um suporte pra gente também, tá? Na hora das vendas a gente mostra para as pessoas e assim vai numa encaminhando a outra. E interessante também o detalhe, quando elas vêm, muitas delas já estão com a gente desde o começo.
né? Então elas já sabem, muitas às vezes chegam sabendo costurar, a outra não sabe fazer nada. E a gente coloca elas juntinho para uma ajudando a outra, você entendeu? E elas vão se interagindo entre elas. O curso acaba, elas falam assim, a gente vai ficar sem vir no curso? Eu falei, não, é só um pouquinho só pra gente respirar e voltar de novo. Já fica preocupada ali com o fim. Aí o que elas fazem? O interesse nosso é o quê? Que elas se juntem, né? Então, assim, mesmo quando a gente está fora, fica esse tempinho fora, elas vão e se agrupam. Ah, hoje vai ser na casa de não sei quem, hoje vai ser na casa da outra. E elas vão se juntando até voltar o curso de novo, para começar outra etapa, entendeu? Isso que é interessante delas, que é ver que virou uma família mesmo, realmente. O importante é não ficar sem se encontrar. Dona Helene, deixa eu atrapalhar a senhora um pouquinho. Me conta como é que é para a senhora fazer parte desse projeto, as experiências que a senhora teve até agora. Muito boa, muito gratificante participar do grupo, né? Cheguei num momento muito difícil da minha vida, né? Que eu estava com depressão e fui muito bem acolhida aqui, né? Pelas meninas, né? Aqui eu falo que aqui é uma família, nós somos uma família, uma ajudando a outra. Então a senhora também sarou de uma depressão aqui? Sim, curei da depressão aqui com as meninas. Mudou de vida? Mudei de vida. Hoje, graças a Deus, estou bem. E continuando no grupo. Não quero sair, não, porque aqui é a segunda família. Vocês se unem assim, como a senhora falou, virou família mesmo? Família mesmo. Todo mundo, uma ajudando a outra. Porque aqui, assim, a gente chega aqui com um problema e logo a gente se recupera, porque a gente vê que não é só, por exemplo, não era só eu que estava com problema, as outras, todo mundo tinha o seu problema, né? Aí a gente vai se recuperando, porque não é só a gente, né? E uma ajudando a outra, a gente vai conseguindo sair do probleminha que a gente chegou aqui, né? Todo mundo junto, vai criando coisas lindas e vão se ajudando, né? Vou deixar vocês continuarem aí, olha que gracinha verde, azul, vai mudando tudo. E olha, Viviane, como a gente estava comentando, é uma assistência completa. Além de ter esse atendimento ali de ajuda com artesanato, tem também palestras. Hoje, por exemplo, está aqui com a gente o Wesley, ele que é agente de saúde, para falar sobre vacinas, para orientar mesmo sobre os cuidados básicos da saúde no dia a dia ali, Wesley. É isso mesmo. Além de cuidar da parte de geração de renda, a parte psicológica delas, a gente aproveita para estar dando palestras sobre vacinas, sobre hanseníase, sobre preventivos. Então, é algo que a gente aproveita, além dessa parte de estar ajudando nessa parte psicológica e geração de renda, para estar inserindo a parte de promoção e prevenção da saúde, que é muito importante. E a gente nota que elas obedecem, elas vão no posto de saúde, elas seguem as orientações que a gente fala, então está sendo bem proveitoso, elas são bem disciplinadas. Isso é que é o mais importante, cuida da saúde, tem todos cuidado ali. Jane, rapidinho para a gente encerrar aqui, elas vêm quantas vezes? Quem quiser conhecer mais do projeto, como é que faz? Bom, a gente trabalha aqui 2 vezes por semana, então são 5 horas por semana que a gente está junto com as mulheres, e a gente tem um Instagram, é @Grupo Geração de Renda. Lá tem nossos artesanatos, outros contatos, maiores informações sobre o nosso trabalho. Tá aí, Viviane, aparecendo na tela. Obrigado por ter recebido da gente. Para finalizar, Viviane, aqui, ó, entra lá no Instagram, galera, para acompanhar de pertinho o trabalho. Quem sabe, inclusive, ajudar aí, porque a gente sabe, é um tratamento ali aliado à saúde, mas que ajuda também na questão financeira, né, Vivi? Gente, que trabalho incrível, né? A gente vê ali que é uma oportunidade da pessoa encontrar um motivo, né? Para acordar todos os dias, estava ali numa depressão, e aí vai para ali ver o quanto ela é capaz de produzir algo que fica lindo, depois pode também acabar virando uma renda para essa pessoa, ocupa a cabeça e ainda se socializa, quer dizer, encontra amigos, conversa, ainda tem informações, muito bacana mesmo. Estamos de volta e olha só, a polícia prendeu com o apoio do DF Legal e do IBRAM o dono de um espaço de eventos lá em Samambaia que causava poluição sonora. O objetivo dessa ação era justamente fiscalizar os estabelecimentos ali que estavam atrapalhando o sossego dos moradores. E a gente sabe que esse é um problema que afeta várias regiões, né? Como é que é aí na sua cidade, aí perto da sua casa, você convive com esse problema? Vamos conversar com o Fernando Fernandes, que é o delegado responsável pela operação. Boa tarde, delegado. Seja bem-vindo. Obrigada por participar com a gente aqui. Olha, esse empresário causava um problema constante para os moradores, né? Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Uma das grandes reclamações aqui na nossa região de Samambaia Norte, Viviane,
era justamente essa poluição sonora provocada por alguns bares e estabelecimentos comerciais. Com o apoio do IBRAM, DF Legal e a Administração Regional de Samambaia, nós estamos deflagrando algumas operações intituladas Comércio Legal, visando, primeiramente, conscientizar esses comerciantes, conversar, já houve até reuniões aqui com vários deles, no sentido da gente chegar num denominador comum, a fim de não prejudicar os comerciantes que geram emprego e renda, mas, por outro lado, também proteger aqui o direito sagrado das famílias, das pessoas de bem, da paz e do sossego. Esse estabelecimento de ontem, por exemplo, Diana, fica aqui na 402 de Samambaia Norte, já possuía 5 autos de infração, já estava interditado pelo IBRAM por causa da poluição sonora. Foi feita uma medida numa dessas notificações, onde o máximo permitido seria de 55 decibéis e ele ultrapassava os 70 decibéis. Só de multa já possui mais de R$50 mil em notificações pelo IBRAM e DF Legal. Insistia, então, com essa prática de colocar ali o volume alto e era a noite inteira, né, os próprios moradores que denunciaram? Exatamente, denúncias de moradores feitas não só aqui para a nossa delegacia, mas também na ouvidoria do GDF, na administração, no DF Legal. E desde que chegamos aqui há 2 meses, essa é a segunda etapa da Operação Comércio Legal. Já foram fechados outros estabelecimentos, né, que insistiam em desrespeitar esse sagrado direito do sossego das pessoas. Repito que a Polícia Civil, a administração, o IBRAM, DF Legal, os demais órgãos de fiscalização não tem nada contra esses empreendedores, né, donos de comércio, de bares, enfim, mas desde que se respeitem os limites legais estabelecidos pela legislação em vigor. Então, esclarecer aqui e relembrar, né, qual que é a regra com relação a esse barulho mais alto? Na verdade, mais alto para o morador, né, mas que fique dentro do limite. Bom, primeiramente, a pessoa deve possuir um alvará de funcionamento para o seu estabelecimento, que é retirado junto à administração regional da cidade. Segundo, obedecer às leis da boa convivência, né, como, por exemplo, limite máximo de som não ultrapassar 55 decibéis. Terceiro, tentar manter aquela política da boa vizinhança com seus vizinhos. Samambaia hoje é uma cidade que cresceu bastante verticalmente. Temos vários prédios ao longo de toda a cidade, crescendo bastante. E esses sons que muitas vezes extrapolam o bom senso acabam incomodando bastante crianças, animais domésticos, pessoas com algum tipo de deficiência como autismo, pessoas idosas, enfim. E o som em alto volume que atravessa a noite, atravessa madrugadas, causando um grande desconforto aqui entre os moradores. Delegado, e mesmo às vezes dentro desse limite, às vezes o som ainda incomoda e a pessoa não sabe exatamente se isso já passou, né, do ponto que realmente eles podem colocar esse som alto. E aí como é que ela faz? Ela pode entrar em contato com a polícia, chamar, e aí vocês fazem ali uma avaliação para saber se está tudo dentro das normas, das regras. E lembrando também que tem um horário limite para que esse som fique ligado, né? Exatamente. O horário é aquele estabelecido no alvará de funcionamento expedido pela administração regional. Lembrando que a perturbação, não existe aquele entendimento popular de que até às 22 horas a gente pode botar o som à altura que quer. Não, o som pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Está incomodando? A polícia fará lá a visita, né, para tentar orientar e apaziguar os ânimos, e se a pessoa comerciante ainda insistir nessa prática, sofrerá sanções administrativas como multas e até criminais, podendo ser conduzido à delegacia pela prática da contravenção de perturbação da paz e sossego alheios e, no caso desse comerciante ontem, também pela desobediência, uma vez que o estabelecimento já estava interditado. Verdade. Vocês fazem primeiro uma notificação, avisam o estabelecimento e dão aí um prazo para que ele se enquadre realmente nas regras, porque nesse caso aí dessa operação, esse dono do estabelecimento ele chegou a ser preso, né? Mas porque já havia sido notificado umas outras vezes.
Exatamente, Viviane. Foram feitas 5 notificações. As multas extrapolam o valor de R$50 mil. Ele teve, né, todo o prazo de defesa para se enquadrar e se adequar às normas legais aqui da cidade, mas insistiu na prática do erro. E os órgãos de fiscalização, bem como Polícia Civil e Polícia Militar, não podem fazer vista grossa. Afinal de contas, aquele velho entendimento que havia aqui na cidade, que Samambaia era uma cidade sem lei, ele está sendo jogado por terra. Estamos trabalhando em parceria, de forma cooperação com os demais órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar, IBRAM, DF Legal, Administração Regional, a fim de resgatar a ordem, a lei e a paz aqui na nossa cidade de Samambaia. E nesse caso específico, além do problema do som alto, havia outras irregularidades nessa casa de eventos? Exatamente. Ele tinha alvará para funcionar o seu estabelecimento, um bar, né? E do lado ele fez uma espécie de puxadinho, colocando ali arenas de futebol de areia e de vôlei de areia. Foi orientado a regularizar aquela situação da administração para evitar novas notificações e novos desprazeres de ser conduzido aqui à delegacia, né? As multas sempre vão aumentando e esperamos que ele, de fato, assim como outros comerciantes aqui da área, que já foram alvos de visitas nossas e de reuniões para esclarecimentos, não insistam nessa prática delituosa, porque esse som alto, que vara a madrugada, prejudica e bastante a saúde dos moradores. As pessoas podem fazer, então, para denunciar, caso elas estejam passando por uma situação semelhante? Nós temos o disco de denúncia da Polícia Civil, que é 197. Em caso da madrugada, à noite, fim de semana, pode ligar diretamente na delegacia da sua área, no 197 ou no 190, e fazer denúncia também no 156, a ouvidoria do GDF, a fim de que os órgãos de fiscalização trabalhem em conjunto. Lembro também, Viviane, que pelo menos uma vez por mês nós temos aqui na nossa cidade uma operação titulada Quinto Mandamento, também com todos os órgãos unidos, a fim de fiscalizar bares, distribuidoras e estabelecimentos que causem maior transtorno aqui na região, principalmente em virtude do abuso do som automotivo ou do som nesses estabelecimentos. Pois é, delegado. Então fica aqui esse alerta também, né? Para falar que causar poluição sonora é crime, dá uma multa elevada e é importante ter esse convívio saudável e harmonioso também com quem você está em volta. Isso é muito importante, né? Exatamente. Fica o recado. A delegacia está aqui de portas abertas para esclarecimentos juntamente com os comerciantes, assim como a administração, DF Legal e o IBRAM, que é o nosso grande parceiro, que é quem faz essas medições dos decibéis, né? Então estamos aqui para ajudar os comerciantes a conviverem em paz com cidadãos de bem, pois sabemos que esses comerciantes geram emprego e renda para a nossa cidade e não queremos de forma alguma prejudicar nenhum trabalhador. Delegado, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, trazer essas informações. Uma ótima tarde para o senhor. Ótima tarde para você e todos os que assistem o nosso programa. Obrigado. Olha só, a polícia de Lusiânia procura por um homem que agrediu a namorada no meio da rua no início da semana. A informação passada pela polícia é de que a vítima é uma adolescente de 16 anos. Imagens que estão circulando aí pelas redes sociais chamam a atenção, viu? Mostram o momento dessa agressão. O homem bate na adolescente, derruba a jovem no chão por mais de uma vez, inclusive, e aí continua a agredi-la ali, arrasta ela pela rua. E a repórter Kátia Gomes vai contar pra gente, agora a gente está vendo aí as imagens, são umas imagens realmente que chocam, a gente vendo aí, né, uma menina de 16 anos, um outro garoto também novo, e agora a Kátia vai atualizar essa investigação pra gente, porque Kátia, boa tarde para você mais uma vez. Não foi feita nenhuma ocorrência, né, mas essas imagens aí começaram a circular e isso acabou então gerando esse início de investigação? Exatamente, Viviane. Essas imagens circularam nas redes sociais e ganharam uma grande proporção justamente pela violência que essa jovem de 16 anos, ela é atingida ali pelo próprio namorado de 18 anos. Esse caso foi na madrugada de domingo do último dia
11 e foi ali próximo ao ginásio de esportes de Lusiânia. Essa jovem, ela não registrou ocorrência até agora, mas o SBT de Goiânia conseguiu contato com essa jovem e ela contou que namora com esse rapaz de 18 anos há 3 anos e essa teria sido a primeira vez que ela foi agredida. Ela não deu detalhes por que ela foi agredida, o que teria acontecido ali naquela madrugada, mas a gente vê pelas imagens ela sendo arrastada pelo chão, agredida, espancada ali pelo próprio namorado. A imagem está em preto e branco, mas dá para ver claramente a menina sendo agredida. Inclusive no final do vídeo aparecem ali outras 2 pessoas e logo a imagem corta. A gente não sabe exatamente o que aconteceu depois, né? O que a gente sabe de fato é que essa jovem de 16 anos, ela contou para o SBT de Goiânia que ela está muito traumatizada e que por isso ela não registrou ocorrência policial. Nós entramos em contato com o delegado de Lusiânia, a produção entrou em contato com ele e disse que esse caso está sendo investigado, que até o momento ainda não tem novidades, né, não tem a identificação do agressor e que agora eles estão justamente fazendo esse trabalho. A Delegacia de Atendimento à Mulher ali da cidade está à procura tanto desse agressor, o namorado de 18 anos, quanto também da vítima de 16 anos. A polícia quer ouvir o depoimento dos dois e entender o que aconteceu, o que levou esse jovem de 18 anos a agredir a própria namorada. A imagem realmente é muito chocante, né? Inclusive, a gente vê o momento que ela é espancada, ela é jogada no chão e também arrastada pelo próprio namorado e ela fica ali caída no chão, sem reação. E logo em seguida aparecem ali 2 pessoas, essa jovem levanta, sai andando, mas aí a gente não consegue ver mais, né? Não tem mais a continuidade dessa imagem para saber se de fato as pessoas que estavam ali chegando tentaram ajudá-la, socorreram, o que aconteceu. A gente sabe que essa jovem está bem, apenas traumatizada e decidiu não denunciar o agressor. Então a polícia agora está pedindo ajuda, né, para quem identificar esse agressor, esse casal, que faça ali a denúncia, pode ser inclusive uma denúncia de forma anônima, para que a polícia investigue o que aconteceu e esse jovem de 18 anos responda pela agressão. Viviane, eu volto com você. Que horror, né, Kátia? A gente vendo aí 2 jovens e uma menina de 16 anos já sofrendo essa violência toda. Você trouxe essa informação aí, né, que teria sido a primeira vez. A gente espera, então, que tenha sido a última também e que ela consiga se afastar desse homem, como você estava falando, né? Outras pessoas estavam passando ali por perto. Já fica aqui, então, esse nosso pedido para que alguém que realmente saiba quem é esse menino, que preste realmente, que vá até a delegacia e faça uma ocorrência para que isso não aconteça de novo. Obrigada, Kátia. E um homem de 23 anos que foi preso por tentativa de feminicídio. Mais violência aí, né, contra a mulher. Nós mostramos esse caso aqui na semana passada. Ele é suspeito de tentar matar a ex-namorada de 22 anos lá em Planaltina de Goiás. E aí, com um histórico violento, a vítima já tinha inclusive uma medida protetiva que impedia o ex de se aproximar dela. E aí, mesmo assim, ele teria agredido a vítima. E quando ela era socorrida, estava em um carro a caminho do hospital, ele deu 5 tiros na direção dela, com o veículo ali em movimento. Olha só aí essas imagens. Bom, o repórter Maicon Leão tem mais informações pra gente sobre a prisão desse homem. Maicon, conta pra gente aí como é que foi a situação, como é que encontraram esse homem? Assustador e revoltante, né, Viviane? Nesse caso, como a gente disse, aconteceu no entorno, mas essa vítima, devido à gravidade, ela foi transferida para o hospital de base. Os tiros acertaram a região do abdômen, ela chegou a ficar internada, felizmente recebeu alta, foi levado para um lugar ainda não divulgado por uma questão de segurança, já que este homem estava foragido da polícia desde o dia do crime. Para quem está em casa entender, esse casal, a Ana e o Eduardo, viveram um romance no passado, mas com o passar dos anos, o que acontece? O Eduardo passou a se mostrar um homem agressivo, um homem de um temperamento instável e por isso eles chegaram a terminar várias vezes, ficaram num vai e volta. E uma dessas vezes, Viviane, ali em 2021, a situação foi tão grave que a Ana Clara sentiu necessidade de procurar a justiça e pediu uma medida protetiva. Desde então eles terminaram, reataram, mas no mês passado o que aconteceu?
eles chegaram, na verdade, no início do mês. O que aconteceu? Eles romperam ali, já estavam há um período afastado e a Ana Clara foi para uma festa com os amigos. Nessa festa, o Eduardo chegou lá de forma intimidando, já falou para ela ir para um canto com ele, eles se dirigiram para outro local. Ele levou a vítima para uma casa na intenção de conversar, mas já chegou, Viviane, de uma forma intimidatória, já forçando para que ela o acompanhasse. Nessa casa, eles discutiram, ele passou a agredi-la, ela ficou inclusive ferida, ensanguentada ali. O Eduardo, ao ver a situação, liga para um amigo e para a irmã dele e pede para que os dois vão até o local e leve a Ana para o hospital. Só que no meio do caminho, quando eles já estão ali no carro, o que acontece? Ele se aproxima desse veículo e dispara. Ele atira pelo menos 5 vezes contra o carro, em que vale ressaltar, dentro do veículo está um amigo e a própria irmã do suspeito. Ele atira, esses disparos atingem ali a Ana Clara, que já estava sendo levada para o hospital devido às lesões das agressões anteriores. Ela é baleada nesse momento em que eles estão indo para o hospital e aí eles seguem com ela para o hospital de base, ali onde recebe os atendimentos, ela é transferida para o hospital de base. Só que um detalhe, desse momento ali, ninguém consegue mais localizar o Eduardo. Nem mesmo a família tenta fazer contato, ele simplesmente desaparece. A Polícia Civil, então, vai lá, entra com pedido na Justiça de prisão preventiva e esse rapaz estava foragido. Só que agora, acompanhado de um advogado, ele se apresentou na delegacia, foi preso ali preventivamente. A Polícia Civil de Goiás, dando cumprimento a esse mandado que já tinha sido expedido pela Justiça, recolhe o Eduardo por esse crime. Ele que já tinha no histórico ali várias passagens, inclusive por agressão contra a Ana Clara, crimes contra o patrimônio, uma pessoa com temperamento, como a gente disse, bem instável. O delegado que está à frente do caso explica um pouquinho para a gente dos procedimentos tomados. Vamos ver. E a Delegacia de Polícia de Padre Bernardo cumpriu nesta manhã a prisão preventiva do autor do feminicídio tentado em que vitimou Ana Clara Casimiro, de 22 anos. Os fatos aconteceram na madrugada do último dia 5 de junho, em que o autor, após uma acalorada discussão com sua ex-companheira, a lesionou, vindo posteriormente a persegui-la no carro em que ela estava, enquanto ela se dirigia ao hospital, e desferiu pelo menos 5 disparos com arma de fogo, que atingiu a vítima. A vítima Ana seguiu inicialmente para o Hospital Municipal de Planaltina de Goiás, sendo encaminhada posteriormente em estado gravíssimo para o Hospital de Brasília. O autor foi preso nessa manhã e segue preso na cidade de Padre Bernardo à disposição do Poder Judiciário. Ao final do inquérito, ele deverá ser indiciado pelos crimes de lesão corporal, stalking e feminicídio tentado. Viviane, a gente fica feliz aí pela prisão, pela recuperação da vítima e por, claro, não ter conseguido consumar o fato ali, já que a gente está falando de uma tentativa de feminicídio. Mas que esse caso sirva de alerta, como tantos outros que a gente tem usado, que infelizmente o cara que te bate, te agride, te ameaça, ele não vai mudar. Na maioria dos casos, a gente tem aí estudos que apontam e até mesmo levantamentos dos casos que a gente vem fazendo no dia a dia, são muitos. A gente pega um padrão, infelizmente, praticamente todos os feminicídios que a gente mostra têm esse histórico. De um rapaz violento por trás, que não se conforma muitas vezes com o fim do relacionamento, ou que ali a vítima percebeu a gravidade da pessoa com qual ela estava se relacionando, do risco que era, tenta se separar e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Nesse caso, a Ana Clara tinha uma medida protetiva, mas era de 2021. Ela já estava vencida, chegou a acreditar na melhora do ex-companheiro, por muitas vezes voltou a ser namorado, voltou a acreditar em uma melhora, mas que agora sim, a gente tem um atestado de que, infelizmente, nesse caso, ele não vai mudar. Que não dá para ela aceitar colocar a vida de novo em risco. Eu cheguei a conversar por telefone com a mãe da Ana Clara no dia que ela estava ali no hospital e ela falando dessa situação, que não consegue entender como chegou nesse ponto dele tentar tirar a vida da filha dessa forma. E é importante a gente ressaltar, nesse carro que ele atirou ali em movimento, em deslocamento, estava a própria irmã Viviane dentro do carro.
Ou seja, o que passa na cabeça de uma pessoa como essa? Não dá pra gente confiar nem aceitar que ele continue ali no convívio com outras pessoas. Felizmente a delegacia agiu rápido, conseguiu pedir na justiça esse mandado de prisão preventiva, que é aquele que não tem um prazo determinado para acabar. E agora ele já está ali recolhido, está preso. Essa menina agora vai ter que mudar a rotina dela, porque quem sabe ali na frente, mesmo cumprindo todo o rito, a gente sabe que é um crime que ele não vai ficar muitos anos preso, logo está em liberdade, mas a vida dela muda de uma forma drasticamente. Então a gente, claro, aproveita o espaço mais uma vez para cobrar medidas que garantam segurança para essas mulheres, segurança para que elas procurem a polícia, para que ela consiga denunciar essa situação, para que fique realmente livre desses agressores. Porque muitas vezes, infelizmente, procura a polícia, registra o boletim de ocorrência, mais uma empreitada criminosa, como a gente mostrou recentemente ali em Ceilândia, o ex-companheiro está ali armado em cima do telhado aguardando a chegada. Então tem que desenvolver uma forma para que esses agressores mantenham distância. Esses dias, até conversando com uma vítima, ela me sugeriu, Viviane, que eu acho que até é um caso que a gente pode apresentar depois, uma possibilidade de estudos para que esses agressores, por exemplo, utilizassem tornozeleiras e aqueles botões de pânico, sem que houvesse a necessidade da vítima pedir socorro, para que o sistema indique, ele está aqui na região e a polícia, já com a localização dele, consiga evitar que uma tragédia aconteça. São estudos que devem ser feitos para que a gente pare de falar com tanta frequência de casos como esse, que infelizmente são realidades por aí, que muitas vezes, inconformados com o fim ou com algum surto, com uma situação, acabam atacando essas mulheres. Nesse caso, ele agrediu ela várias vezes ali. Nesse caso, momentos antes do ataque, ele agride essa mulher, machuca ela. Ela é encontrada por essa irmã dele, por esse amigo, ensanguentada, com a necessidade de ser levada ali para o hospital. E no meio do caminho ele reaparece para um novo ataque, dessa vez com uma arma, atira 5 vezes contra o carro, que eu reforço, tinha a irmã dele ali dentro, Viviane. Pois é, Maicon, olha, é inacreditável, né? E como você falou, vem aí então mais uma medida, uma sugestão aí de medida, que realmente a gente precisa de novas medidas para serem implementadas, para garantir mais segurança para essas mulheres. E o que a gente sempre reforça, né, Maicon, para as mulheres também terem essa atenção, para poder observar aquele primeiro sinal de violência ali, para que realmente já coloque um basta. Porque é muito difícil a pessoa mudar, principalmente um agressor como esse, que a gente vê que depois ainda tem coragem de sair ali atrás, no carro, para poder atirar numa ex-companheira. Obrigada, Maicon. E olha, um assessor especial da Anvisa foi preso dentro da Agência de Vigilância Sanitária, no meio do expediente, nessa segunda-feira agora. A prisão foi devido a um mandado aberto de estupro. A repórter Tayane Mello atualiza para a gente esse caso agora. Tayane, bem-vinda mais uma vez. Traz os detalhes para a gente, por favor, dessa história. Olha, Vivi, boa tarde de novo. Então, as informações que nós temos agora atualizadas são as informações oficiais da Anvisa. Então, a agência confirmou a prisão, disse que logo após a prisão, esse servidor foi exonerado e que prestou total apoio aos policiais. As informações inicialmente obtidas são de que esses fatos, de que essa possibilidade de crime foi em um período anterior ao período em que o servidor trabalhava na Anvisa. De acordo com as redes sociais desse ex-assessor, ele ingressou na Anvisa no ano de 2019. Então, a Anvisa também disse que está à disposição para demais esclarecimentos à Justiça. Então, esse assessor especial da presidência da Anvisa, Paulo César Nascimento da Silva, de 62 anos, como você disse, foi preso pela Polícia Civil do DF durante o período de trabalho, aqui na agência, nesta segunda-feira, pelo crime de estupro. A gente teve acesso ao mandado de prisão que pede o recolhimento imediato do assessor pelo artigo 213, aliás, e que pede o acórdão ou sentença condenatória transitada em julgado a ser cumprida no regime semiaberto pelo prazo de 6 anos. O mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido pelos policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual, vinculado ao Departamento de Atividades Especiais. A gente também recebeu uma nota, Vivi, do Tribunal de Justiça do DF, que diz que o processo de Paulo César está em segredo de justiça e que o mandado de prisão é para início de cumprimento de pena. Ele foi condenado e o processo transitou em julgado. A gente também teve acesso à nota da Polícia Civil
que diz que ele foi preso, né, no dia 12 de junho por conta desse mandado de prisão condenatória que estava em aberto. Ele foi transferido para a divisão de controle e custódia de presos, onde aguarda, né, e permanece à disposição do Poder Judiciário. As demais informações sobre o crime, né, ficam a cargo do Ministério Público e também do Tribunal de Justiça, por ser um caso da alçada judicial. Então já foi aí finalizado no âmbito policial. A gente tentou contato, tentamos localizar a defesa de Paulo César, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno, Vivi. Essas são as informações que nós temos. Qualquer atualização eu volto aqui. Combinado. Obrigada, Tayane. E olha só, já são 3 mortes confirmadas por febre maculosa, isso lá em São Paulo. E uma adolescente de 16 anos que está internada também está com suspeita da doença. Todos eles estavam numa festa, numa fazenda em Campinas, com 3.500 convidados. E a febre maculosa é o quê? É transmitida pelo carrapato. Isso chamou muita atenção, né? Gerou várias dúvidas. A gente também sabe que aqui no DF tem várias regiões rurais, pela própria cidade também, tem cavalos, muita capivara, quer dizer, tem carrapato por aqui também. E aí gerou aquele tanto de dúvida, né? Os casos, esses foram em São Paulo, mas será que temos que tomar cuidado aqui também? Como é que esse carrapato transmite essa doença? Quais são os sinais? Vamos conversar então ao vivo agora com o infectologista Davi Rubaez, que é presidente da Sociedade de Infectologia aqui no DF. Bem-vindo, muito obrigada, doutor Davi, por participar aqui com a gente. Explica, por favor, que doença é essa, né? Como é que ela se manifesta? Boa tarde a todos. Veja só, essa doença, a febre maculosa brasileira, ela é uma doença febril aguda, conhecida há muito tempo, e em relação a isso que está acontecendo nesse momento, nesse surto nos municípios de Hortolândia, Jundiaí e Campinas, essa classicamente é a região que ao longo das décadas tem manifestado esse comportamento. Então, o que é essa doença? É uma doença cujo a gente chama Rickettsia, né, que é uma bactéria. Essa bactéria é transmitida pelo carrapato. A imensa maioria dos carrapatos são pertencentes ao que a gente chama de carrapato estrela. Tem que ter um tempo em que o carrapato fique fixado na pele, entre 2 a 6 horas. E a característica que você descreveu ali, que é muito lamentável, de nós termos alta letalidade, ocorre porque, inicialmente, como é uma doença de surtos muito localizados, não se pensa e não se conhece um antecedente de picada de carrapato que tenha uma valorização pela pessoa que está com esse antecedente recente. E aí, quando procura já assistência, encontra-se em um estágio muito avançado dessa infecção e, infelizmente, nós temos altas taxas de letalidade. O que pode ser muito facilmente evitado, porque basta que a gente tenha uma pessoa com um quadro febril agudo, um quadro que subitamente se instala na pessoa com febre alta, dores musculares, dores articulares, não tem que aparecer as manchas, aquele raste cutâneo de cara, e o antecedente de uma picada de carrapato, de imediato você começa o tratamento de forma presuntiva. Com isso, se bloqueia de forma categórica a evolução para esses casos que infelizmente nós estamos vendo, né, com 3, 4, 5 mortes, e pouco se pode fazer quando essas pessoas procuram, né, assistência nos centros especializados. Pois é, doutor Davi, isso chama atenção, inclusive, porque o senhor falou aqui que já é uma doença muito antiga, mas que a gente não escutava aqui casos de morte. Aqui no DF, por exemplo, assim, o último caso foi em 2019, foi um caso, né, em todo o ano. Antes disso, foram 2 casos em 2016. E a gente sabe que por aqui também tem carrapato, enfim. Mas a gente sabe também que nesse caso lá, o que chamou a atenção foram essas mortes, assim, né? Foram 3, uma outra garota de 16 anos que está internada também com suspeita.
E o que pode ter levado? É um diagnóstico difícil, porque, inclusive, tem um depoimento de familiares, né, de uma dessas pessoas, dessa pessoa infectada que faleceu, dizendo que ela chegou a procurar várias vezes atendimento e aí disseram que era dengue, porque febre, pintinhas ali pelo corpo. Às vezes a gente sabe que o carrapato é aquele bichinho que ele meio que se esconde pelo corpo, às vezes é difícil, né, identificar ali, porque às vezes ele fica ali no corpo de uma forma que parece que é uma pinta, um sinal, depois que eu acho que começa a coçar bastante, não é isso? E às vezes fica difícil diagnosticar. Então, esse é o preço que se paga quando você lida com doenças de baixíssima ocorrência, que você não vai ter um alerta. O alerta aconteceria, por exemplo, se você tivesse um sistema de vigilância na zoonose, que tivesse um mapeamento de distribuição de carrapatos e que isso se seguisse de imediato de alguma sinalização. Mas veja bem, no Distrito Federal, como você mencionou, os casos são muito baixos. Essas mortes são a característica desses microsurtos, viu? Infelizmente, você habitualmente tem taxas de letalidade em torno de 60%, porque as pessoas começam a utilizar a medicação muito tardiamente, uma vez que não se valoriza, né, a questão da picada do carrapato. Então, eu acho que no momento atual, não começar a inventar questões epidemiológicas que não existem. Aqui que eu estou me fazendo referência. Existem aqui capivaras, as capivaras, em relação com toda a invasão irregular do terreno, a expansão urbana sem nenhum tipo de planejamento ecológico, invadiram-se a nossa mancha urbana. As capivaras, habitualmente, podem estar parasitadas por carrapatos, inclusive esse carrapato que se menciona mais frequentemente, que é o carrapato estrela. Mas, por enquanto, não houve, né? Apesar de esse convívio intensivo com essas capivaras dentro do próprio plano piloto, em volta do lago, ao longo desses anos todos, nós não temos nenhum tipo de evidência que exista o estabelecimento dessa doença entre nós. E qual é, então, o alerta? Isso é um aprendizado. Teve uma picada de carrapato e tem instalação de um quadro de febre, provavelmente, no caso hoje, vai ser dengue, como você falou, vai ser outra doença aguda viral. Mas você inicia o tratamento de imediato com o antibiótico, a doxiciclina, e com isso você evita essa questão tão lamentável de nós termos mortalidade elevada. É uma racionalidade que sempre procura entender o processo epidemiológico, porque senão começa a ter todo um conjunto ali, né, de narrativa, que como chamamos isso hoje na comunicação, na linguagem, que tem uma coerência. Bom, aí você mecanicamente pensa, aconteceu em São Paulo, tem capivara, tem carrapato, eu estou aqui, o Distrito Federal vai ter um surto. E não é assim a análise, porque essas capivaras não apareceram entre nós recentemente, isso já tem um registro de mais de décadas, né, em relação com esse comportamento, vamos chamar assim, anômalo, né, a crescente concentração de capivaras entre nós. Então, é simplesmente aumentar um degrau nesse alerta, que a população fique também, né, com essa informação, com uma informação razoável, uma informação muito adequada, e febre, mais picada de carrapato, por hora vamos ter que pensar em febre maculosa, muito embora, insista, a probabilidade que isso aconteça é muito baixa. Então, na verdade, não é um alarde, mas é um alerta, né, que a gente tem que fazer aqui para a população. Exato. Né? É educação, né? Educação e saúde. Porque o tratamento, então, é relativamente simples, identificando muito rapidamente. Simples. Muito, sim. E é muito eficaz, e isso que eu estou lhe falando, não vai ter evolução para a morte. Que a evolução para a morte se dá porque você demora. E muitos dos casos chamam a atenção não pela picada do carrapato, é pelo aparecimento das manchas, do rash cutâneo. Quando você tem esse rash cutâneo, já teve um tempo bastante prolongado entre o início da picada e
todo o desenvolvimento dos fenômenos que levam, né, a quadros gravíssimos. Isso cria uma vasculite generalizada. Realmente é um quadro muito grave quando ele se instala. Então, felizmente nós temos sim recursos para que isso não aconteça, mas veja, infelizmente, de novo, quando nós encaramos doenças infecciosas de baixa ocorrência, infelizmente até você encaixar com o diagnóstico, às vezes perdemos vidas quando se trata de um elemento de patogenicidade elevada em alguma fase dessa doença. Igual acontece com febre amarela, por exemplo, né? Até você fazer todo o raciocínio que a pessoa se expôs, que teve em área, né, que limita com a floresta e começou a ter sintomas, e você chegar na conclusão, infelizmente, em muitos casos, pode ter um óbito como o primeiro dos fenômenos que denuncia a instalação da doença. O senhor falou aqui, então, só para a gente esclarecer, os sintomas são, então, febre e essas manchinhas vermelhas? Não, as manchinhas vermelhas não é a guarda, é um dengue. Vamos pensar dengue, que aí fica fácil, porque eu acho que todo mundo sabe a referência de dengue. Um quadro febril, dores musculares, dores de cabeça, muita indisposição, a pessoa está doente com febre. Teve uma picada de carrapato ali no meio? Bom, aí, nesse momento, até por uma questão de tranquilidade, é bem provável que você prescreva a doxiciclina, né? Por toda essa matriz de informação que está entre nós e que está muito recheada de fatos lamentáveis, como essas perdas de vida, né? Então, mas depois você vai ajustando, vai saber se realmente tem carrapatos aqui que estão transmitindo, você vai identificar melhor essa etiologia desse quadro febril. Se confirmada a rickettsiosi, tudo bem. Aí você vai continuar com esse seu programa, né, de abordagem desses quadros febris com a doxiciclina. Mas tudo isso tem um conjunto de ações que você vai colocando rapidamente em funcionamento a partir de informações que você vai recolher e que vão confirmar ou descartar que o fenômeno da febre maculosa está entre nós. Doutor Davi, só rapidamente aqui, só para concluir, só transmitido pelo carrapato, não transmite de pessoa para pessoa, né? Não. Nem isso igual que dengue, né? Dengue, febre amarela, enfim, tem que ter o vetor no meio. Então já está esclarecido, para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo também em relação a essa notícia que tem chamado muita atenção aqui, né, nos noticiários. Fazer suas trilhas, continuar suas atividades e lembrar que ninguém vai desenvolver um quadro grave que leve à morte de uma maneira fulminante de poucas horas, né? O carrapato até tem que ficar na pele de 2 a 6 horas. Então, se você retirar o carrapato com muito cuidado, isso é uma coisa importante. A retirada do carrapato sempre deve ser feita com pinça, com muito cuidado. Ora pela febre maculosa, ora por outras coisas. Nunca vai retirar o carrapato com o dedo, esmagando o carrapato, tem que ter com muito cuidado. Porque não pode ficar com as patinhas ali, né? Não pode deixar. Então, não, a peça bucal. E além do que, quando você esmaga, você também pode transmitir pelo próprio conteúdo do inseto que é derramado no esmagamento. Então, isso pode entrar pela ferinha e aí vai a rickettsia. Ótimo. Muito obrigada, então, pelas informações. Viu? Uma ótima tarde para o senhor. Um abraço. Tudo de bom aí para vocês. E olha, 1 milhão de pessoas vivem com o vírus da AIDS no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova opção para poder prevenir que mais casos apareçam. O medicamento, que já existe em comprimidos, agora vai chegar em forma de injeção e vai facilitar a prevenção do contato com o vírus. A indicação do medicamento faz parte de uma estratégia de prevenção para reduzir o risco de contaminação pelo vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, o novo método é indicado para quem está mais vulnerável ao HIV,
como pessoas que costumam ter relações sexuais sem camisinha, que já fazem um tratamento com comprimidos, que apresentam histórico de infecções provocadas por doenças sexualmente transmissíveis ou são ligadas à prostituição. Prevenir ainda é o melhor remédio. Prevenir é melhor do que ficar doente. Então, toda forma de prevenção é importante. O medicamento injetável representa uma nova opção. Atualmente, os medicamentos usados para evitar o HIV são de uso oral e precisam ser tomados todos os dias. A injeção é aplicada a cada 2 meses, mediante a apresentação de exame laboratorial negativo para o vírus. A aprovação pela Anvisa atesta a segurança e eficácia do medicamento, que passa a ser liberado para uso, comercialização e distribuição. Esse aval da agência não significa que o tratamento com injeção será oferecido pelo SUS. Isso depende de uma decisão do Ministério da Saúde. Esse medicamento não estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, ele só dura enquanto a pessoa utiliza o medicamento de forma correta. Passou o uso, não tem mais efeito, a pessoa tem o risco, sim, da contaminação. A gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. Me espera, eu já volto. Estamos de volta e olha só, foi só o governo divulgar que vai elaborar medidas para poder reduzir os preços dos carros que as concessionárias já estão dando descontos significativos. E ainda hoje, o governo deve anunciar que medidas serão essas. Os detalhes com o repórter Isaías Godinho. Conta pra gente, Isaías. Boa tarde para você. É isso mesmo, Vivi. Muito boa tarde para você e boa tarde para você também que acompanha a nossa programação. O governo federal deve divulgar ainda hoje a lista das montadoras que oficialmente estão participando do programa que visa baratear os carros populares. Desde o dia 6 de junho, algumas montadoras já estão oferecendo descontos, como por exemplo Citroën, Fiat, Peugeot e Volkswagen, para carros de até R$120 mil. O veículo mais barato no mercado é o Fiat Mobi, que está custando em torno de R$60 mil a preço de fábrica. Antigamente, esse veículo estava custando em torno de R$70 mil, um desconto expressivo aí em torno de 15%. De acordo com o Ministério da Indústria, as montadoras tiveram até o dia 12, que foi nesta segunda-feira, para informar ao governo federal se iriam ou não aderir a esse programa. O programa prevê a liberação de um crédito de R$1 bilhão e 500 milhões às montadoras que produzem veículos populares, ônibus, vans, caminhões, dentre outros tipos de veículos. A expectativa é que nesses primeiros 15 dias o programa beneficie apenas pessoas físicas. Esse prazo pode ser prorrogado para 60 dias, caso haja aí uma movimentação dentro do mercado financeiro. Depois desse prazo, as grandes empresas também devem ser beneficiadas por esse programa. Lembrando que aqui no Brasil, carros que custam até R$120 mil são em torno aí de 30 modelos. Para esses carros populares, o desconto é de até R$8 mil. De acordo com o governo Lula, essa é uma oportunidade para o fomento da indústria nacional e a movimentação da indústria daqui do Brasil. Volto com você ao estúdio, Vivi. Obrigada, Isaías. Bom, em Brasília, hein, vai ter por aqui um campeonato de beach tênis. Esse esporte tem sido uma febre por todo o Brasil, mas aqui o pessoal curte demais. E quem vai lá conferir isso pra gente? A Kátia Gomes. Kátia, conta pra gente como é que tá isso por aí. Você já tá aí na areia, né? Você também curte um beach tênis? Olha, eu nunca joguei, Viviane, esse esporte, mas eu vou falar pra você, já deu vontade, viu? Na hora que eu cheguei aqui, que eu vi todo mundo jogando, eu falei, olha, pode ser que eu comece a praticar esse esporte, porque é um esporte muito legal. A gente tem, inclusive, aquela sensação de que a gente está na praia. Então, em Brasília, a gente sabe, né, que só faltou uma praia. Juscelino Kubitschek só esqueceu de trazer a praia para cá. Mas a gente pode se divertir um pouquinho e sentir esse gosto de praia praticando esse esporte. Então, a gente está acompanhando aqui. Por quê, Viviane? Esse evento que vai começar aqui em Brasília, ele é o maior evento de beach tênis do mundo. Tem competidores de 13 países, são mais de 700 atletas, então é um grande evento. E claro, a gente está aqui para explicar e mostrar um pouquinho, porque quem quiser participar vai poder participar sim, né? O evento será aberto ao público. Eu vou conversar então agora com o Bruno Ferreira, que é o diretor aqui do torneio, para dar todos os detalhes dessa competição. Bruno, me diz, né? Aqui o evento vai começar hoje, amanhã, como é que vai funcionar e até que dia vai esse evento? Boa tarde, hoje a gente começa o qualificatório, a fase classificatória do evento, vai até amanhã.
a fase classificatória. Amanhã à tarde a gente começa a chave principal com os melhores atletas do mundo. A gente está aqui com realmente a nata do beach tênis mundial, atletas de 13 países, como você bem disse, em busca de uma premiação de $50 mil e 600 pontos no ranking mundial. E toda essa arena aqui foi montada de forma recorde. Em quanto tempo vocês conseguiram montar toda essa estrutura? Exatamente, a gente montou essa estrutura toda em 7 dias. Realmente é uma obra de engenharia, né? A gente monta aqui 4 quadras externas, uma arquibancada para 1.500 pessoas, uma arquibancada externa para mais 200 pessoas. Então a gente faz um esforço enorme para receber essa grande festa do beach tênis mundial. Agora me fala, quem quiser assistir os torneios, como é que faz para participar? A gente tem pouquíssimos ingressos disponíveis ainda na bilheteriadigital.com. Então quem quiser curtir, quem gosta de esporte, quem gosta de beach tênis, corre lá na bilheteria digital e garante seu ingresso. E é uma modalidade que vem crescendo. Aqui em Brasília mesmo, inclusive ali no Parque da Cidade, a gente percebe final de semana a movimentação é grande, muita gente praticando esse esporte. É um esporte que realmente as pessoas estão ficando apaixonadas. Exatamente, é um esporte democrático, né? Qualquer um joga, então a gente, qualquer nível, qualquer idade joga beach tênis. Hoje são mais de 1 milhão de praticantes no Brasil e o Brasil virou o epicentro do beach tênis mundial. A gente tem grandes atletas, a gente está aqui com o André Baran, que é número 1 do Brasil e 5 do mundo, então isso também puxa o interesse desde o menino de 12, 14 anos até os mais velhos já jogarem beach tênis. E não é um esporte que exige muito investimento. A pessoa ela precisa ali apenas de uma raquete boa, uma bolinha e pronto, e cair na areia. Exatamente. A gente não tem praia, mas a gente tem o Parque da Cidade, a gente tem os clubes, né? Temos quadras públicas aqui em Brasília, então realmente é uma raquete, muitos desses lugares têm raquetes para emprestar, então é só ter vontade, tirar os tênis e pisar na areia. Agora só me explica como é que vai funcionar. São 700 atletas, tem as categorias, primeiro lugar, segundo lugar? Exatamente, são 300 atletas profissionais que buscam esses $50 mil e 600 pontos no ranking mundial e 400 amadores de 20 estados brasileiros. Então todo mundo do Brasil vem jogar ao lado das grandes estrelas, né? A gente tem categorias desde 50 mais, 40 mais, categorias A, B e C e a grande categoria profissional que a gente disputa até domingo. Bom, e por falar em atleta profissional, como você disse, o André Baran, que está aqui ao meu lado, o André, que é o primeiro lugar aqui no Brasil e o 5º do mundo, né, André? Olha que bacana. E você veio de onde para participar dessa competição? Então, eu sou natural de Santa Catarina, mas estou vivendo em Uberlândia por conta do beach tênis, então é meu 3º ano aqui em Brasília, né? Essa é a terceira vez que está sediando essa etapa do Mundial, né? Que a gente chama de Sun Series, que equivale a um Grand Slam, então é um torneio muito importante aqui na cidade. Me conta um pouquinho da sua história com o beach tênis, quanto tempo você joga para ser o 5º do mundo, e você já ficou até em 3º no mundo, né? Então, assim, realmente é muito bom. Quanto tempo você vem praticando? Então, eu fui tenista profissional, né? Tive uma trajetória no tênis e agora eu migrei para o beach tênis em 2016. Né? E sobre o ranking, toda semana o ranking modifica, né, por conta das pontuações, cada torneio você vai pontuando, tendo que defender o ranking, então esse torneio é muito importante para todos os jogadores, porque vale 600 pontos, né, é uma das pontuações máximas do beach tênis. Então, hoje, atualmente, você está em primeiro lugar no Brasil, confiante aqui nessa competição? Com certeza, ano passado a gente foi vice-campeão aqui dessa etapa, né? A gente se sentiu super em casa jogando aqui e com certeza esse ano a gente vai fazer uma grande campanha e se Deus quiser a gente vai brigar pelo título, sim. Bom, para quem não conhece, explica para mim, você sempre joga com uma dupla, né? Não é um jogo individual, tem você e sua, ou não, você joga e tem o seu competidor, como é que funciona? É individual ou é em dupla? Exato, o esporte é em dupla, sempre é em dupla, existe a modalidade simples, mas a que vale mesmo para o ranking profissional é dupla, né? O meu parceiro ele é russo, né? Então vou jogar com o Nikita e é isso, tem as categorias feminina e masculina, né? Então a gente espera fazer uma grande campanha. O que a gente está vendo então aqui, por exemplo, esses dois, eles estão só brincando, praticando, o certo mesmo, o correto mesmo é o esporte em dupla. Exato, normalmente a gente aquece com o nosso parceiro, né? Então normalmente a gente faz o bate-bola em 2, né? No que está acontecendo aqui ao lado, mas o esporte é em dupla sim. Né? Hoje, como tinha mencionado antes, é o qualifying e um dia para treino, então tem muito se adaptando ainda com a quadra, com a bola, né? Tá usando esse dia de hoje para treinamento e amanhã começa a chave principal. Olha que maravilha. Me diz uma coisa, o segredo então, você acredita que você começou então no tênis desde pequenininho? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 32, eu comecei a jogar tênis com 3 anos de idade, 4 anos, né? Tive toda a minha história no tênis, mas eu acho que o segredo mesmo é ter uma base legal, né? Tu aprender a jogar, tu ter um bom professor para ser bem as bases do beach tênis, que é muito importante. É um esporte que é para todas as idades, não tem
uma faixa etária específica, mas é muito importante ter uma base boa para que tu consiga ter uma performance legal. E o que te atraiu para você ter migrado do tênis de quadra para o beach tênis? O beach tênis é um esporte muito legal. Quando você começa a jogar, se você tem um amigo que joga, você vai perguntar, tu vicia, porque é um esporte que realmente ele integra, ele é família, tu joga com teus pais, com criança, então ele é bacana. Por isso que atrai tantos amadores para essa modalidade, essa importância do beach tênis na sociedade que está fazendo, né? A gente veio agora do Pará, do Tocantins, do Pará, do Tucuruí, na semana passada, um torneio que realmente deu muita gente, então vai mostrando o crescimento do beach tênis em todos os estados do Brasil, que isso é muito importante, está democratizando também, por ser um esporte, como você disse antes, que não é tão caro, é um esporte acessível para todos. Então o evento termina quando? Quem quiser participar ainda dá tempo? Comprar os últimos ingressos que ainda estão à venda? Com certeza, o evento começa hoje a qualifying, amanhã a chave principal de quinta a sábado, e o amador, se eu não me engano, acho que é de quinta a domingo, então profissional de quinta a sábado. Então olha gente, quem gostou, quem quiser participar, toda essa estrutura está montada bem aqui, pertinho do Estádio Nacional Mané Garrincha. Eu acho que é uma excelente oportunidade até para conhecer mesmo um novo esporte. Aqui em Brasília, né, a modalidade já está ganhando muitos seguidores, muitas pessoas que estão aí, muitos atletas, mesmo amador, já estão aí entrando nesse esporte, porque é um esporte muito bacana mesmo. E como eu disse, né, não precisa de muito investimento. As meninas estão aí, ó, uma blusinha, uma bermuda, uma viseira, um óculos, a raquete, uma bolinha e pronto. Você já está fazendo aí uma atividade física e é bom também aquela interação. Você conhece pessoas novas, faz amizades. Então é uma excelente oportunidade e um excelente programa aí para quem quiser conhecer esse esporte que é o beach tênis e acompanhar, claro, esse torneio aqui com atletas, né, de 13 países, 700 atletas aí de 13 países dando um show aqui na quadra. Eu volto com você, Viviane. Pois é, ver os melhores do mundo, entre eles aí um brasileiro jogando, é sensacional, né? E olha, é legal de ver, mas jogar deve ser melhor ainda, porque eu tenho amigos que jogam e são viciados. Obrigada, Kátia. Um beijo pra você. Bom, e antes de encerrar o jornal, eu quero agradecer então a vocês que nos fazem companhia aqui no SBT Brasília. E para vocês que fazem um jornal aqui, que querem fazer um jornal diariamente com a gente, então eu quero te convidar para poder colocar então no @SBT Brasília todas as dicas que você tiver, manda pra gente lá uma mensagem que a gente vai poder estar fazendo o jornal aqui junto com vocês, viu? Obrigada pela companhia, eu te espero de novo amanhã. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Um beijo, tchau, tchau.